esse é mais um podcast Envolva-se. Lembrando que o podcast Envolva-se é uma iniciativa da Igreja SDC Guarapari. E hoje está conosco aqui o pastor Bruno prata da casa, né, que está lá no Japão. Nós vamos ter uma conversa interessante aqui com o pastor Bruno, mas antes de começar, né, eu quero lembrar você que está nos assistindo, né, deixe seu like, comente, inscreva-se no nosso canal, é importante para nós, faz toda a diferença para nos tornar cada vez mais relevante, mais assistido, para que esse vídeo seja indicado e que a palavra, né, que é trazida através desse podcast, ela possa chegar, alcançar mais pessoas. Então nos ajuda aí, deixa seu comentário, deixa seu like, inscreva-se no canal e nos ajude. E para começar, como sempre, nós começamos com uma história, e aí agora, pastor Bruno, fica à vontade, conta a sua história, depois nós vamos seguindo, você se apresenta depois. Beleza. Eu vou contar uma história que eu ouvi de um pastor que eu conheci no Japão, que para mim foi uma coincidência muito grande e eu fiquei feliz só de conhecer. E como veio de um pastor e uma pessoa que eu passei uns dias com ele, eu falei assim, ele não inventou isso, né? Então, porque se fosse talvez de outra pessoa, eu falei, esse cara está inventando. Esse pastor, então, ele está no Japão há muitos anos e eu passei uns dias na casa dele numa viagem que eu fiz em 2016 para o Japão. E uma das muitas histórias que ele me contou da experiência dele lá, ele faz coleção de espadas. Espadas japonesas, né? Então, isso sempre chamou a atenção dele quando ele ia numa loja ou no outro. Ele estava indo num lugar e ele viu um balde fora da casa de uma pessoa, algumas pessoas levando e trazendo coisas para dentro da casa, e dentro desse tonel, assim, dessa cesta, tinha uma espada japonesa. E geralmente numa posição onde a pessoa está fazendo doação, numa situação ali. Ele resolveu perguntar, ele fala muito bem o japonês, ele perguntou, essas coisas aqui, a pessoa está chegando, está saindo, e eram pessoas parecendo como se fosse de empresa de mudança, então ele sentiu mais à vontade de perguntar ainda. Ele falou, não, essas coisas a família está doando. Porque geralmente no Japão, quando um parente falece dentro de casa, na religião deles, eles têm o costume de evitar o contato com a própria casa e com as coisas dentro da casa por um tempo. E muitas vezes, até mesmo passado esse tempo, elas acabam doando algumas coisas e nem vendendo mesmo. E como era uma espada, aquela coisa chamava a atenção dele, ele viu, então eu posso ficar com essa espada aqui? Ele falou, pode pegar. E levou para casa, mas assim, despretensiosamente, achando que era uma coisa até decorativa. Quando ele chegou em casa e ele abriu, era de aço mesmo a espada. E era, poxa, essa espada é verdadeira. E depois de um tempo ele pegou para limpar, para ver como é que estava, ele viu uma inscrição em japonês. E ele lembrou, como ele é interessado em espadas que têm aquele tipo de inscrição, muitas vezes tem uma história, tem um registro, dá para saber quem fez e tal. Então, quando ele teve condições, ele correu atrás de pessoas que entendiam disso. E ele descobriu que essa espada ela foi construída de uma forma muito peculiar, e a história é essa. Ela foi construída com os pregos de uma igreja que foi queimada com cristãos dentro num período onde o cristianismo foi perseguido no Japão. Porque o Japão sofreu uma perseguição religiosa dos jesuítas, né, e daqueles primeiros cristãos que chegaram com a navegação portuguesa, ali no meio do século XVI até o comecinho do século XVII. No começo do século XVII, em 1614, o shogunato Tokugawa ele tornou proibido o estrangeirismo e principalmente o cristianismo, porque mexia muito com a cultura japonesa, né? Porque o cristianismo, quando é comparado com a religião japonesa, ele traz mudança de costumes, né? Então, aquele shogunato cancelou completamente e foi o período mais drástico de perseguição, porque os cristãos que resolveram ficar no Japão, eles foram expulsos de maneira drástica, apanhavam muito, eram feitos escravos ou morriam mesmo. Então ele pressupôs que foi nesse período, porque combinava com a data que a espada foi feita e com o registro do material. E aí eu percebi assim, gente, assim, como que é impressionante o evangelho, né? Deixa marcas numa espada. Então, e acabou na mão de um pastor. Que fantástico, né? Interessantíssimo. E
deve ter também até um valor alto, né? Além do... Com certeza. Se ele fosse até buscar de mercado, só a história dela e a época que foi, acabou que por pertencer a um japonês que, por causa do seu costume, a família acabou não se interessando por seus pertences, ela acabou como objeto de doação. Mas ainda bem que acabou na mão de um homem que pode contar essa história depois, né? E valorizando... Buscou saber, né? Buscou saber e tudo. Sim. Então eu já fiquei feliz por saber da história, né? Que fantástico. Boa história. Boa história, né? Boa história. Eu sempre acho interessante como que as pessoas trazem as histórias aqui, né? Cada vez as histórias têm suas particularidades. Muito, muito bom. Pastor, aqui é o pastor Bruno, né? Eu vou pedir para você se apresentar, porque nem todo mundo que está nos assistindo ainda te conhece. Faz uma apresentação, fala de onde você é. E depois depois eu quero que você conte a história da sua conversão, que sempre é muito interessante. Certo. Então, eu nasci em Vitória, do Espírito Santo, né? Tenho 44 anos, faço 45 esse ano. E eu conheci o Senhor na minha juventude, né? Então, na verdade, de ouvir falar, minha família vem de um berço católico, então sempre teve aquela influência, né? Então, eu sempre tive um temor, assim, das coisas de Deus, como se fosse um respeito, mas não como algo pessoal, né? Aquela coisa mais cultural do que qualquer outra coisa. Mas quando eu fiz 18 anos, a convite da minha avó, eu visitei a igreja que ela frequentava. A minha avó e a minha tia, e esse meu tio também, marido dessa minha tia, foram os primeiros na família que eu tenho conhecimento de conversão, né? Uns 5 anos, talvez antes dessa data que eu estou falando, quando eu fiz 18 anos, mais ou menos. E nesse dia que eu fui nessa igreja, eu senti uma convicção de que eu estava afastado de Deus de uma forma única, assim, foi uma coisa... Só de estar ali, foi antes do culto, eu comecei a chorar e veio essa convicção de que tem algo que não está certo, de uma forma que eu nunca senti. Nesse momento eu fui despertado assim pelo evangelho, mas não entendo que foi uma conversão, foi um despertamento assim para essas coisas de que eu precisava prestar atenção nessa área da minha vida. E durante 5 anos eu me via negociando um acerto com Deus, mas não com entrega. Até que um dia eu joguei todas as desculpas fora, joguei as armas e as armaduras fora. Foi quando eu me entreguei para o Senhor e eu entendo que esse dia foi quando eu nasci de novo, me entreguei para Deus. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não entendo que eu olhei para trás algum dia. Graças a Deus eu não abandonei o Senhor, mas é a misericórdia de Deus mesmo. Então foi no ano de 2001, que eu me converti, dia 1º de setembro de 2001, e como foi algo que eu já vinha meio que lutando, não contra Deus, mas para ver se tinha uma forma intermediária, para aquela coisa de você ter seus temores, mas também Deus não aceita metade, né? Então, isso eu sempre entendi, e a paz que eu não tinha me trazia essa convicção de que não são mudanças superficiais, então algo realmente só ficou resolvido no meu coração quando eu me entreguei completamente. E como eu entendo que foi algo muito genuíno, logo eu entendi que eu também podia fazer algo mais, e Deus me chamava para algo mais também. Então, bem resumindo a história, 1 ano mais ou menos depois que eu converti, eu comecei a orar bem específico para Deus. Assim, Deus, faz de mim a sua vontade assim na minha vida mesmo, mexe com minha rotina, mexe com o meu futuro. Aí eu acho que eu pedi algo assim bem específico quanto a essa área. Orei por alguns meses e fiz uma visita ao Seminário Teológico Servo de Cristo aqui em Guarapari, e foi nessa visita que parece que a resposta da minha oração chegou. E Deus falou comigo assim, aqui começa a acontecer aquilo que você está orando. Eu vou mexer e começa aqui. Então, tomei os preparativos que precisavam para vir para cá. Então, cheguei ao seminário, cheguei a me formar, fiz o meu estágio, e aí isso é bem resumido, né? Estou pensando que é assim, né? Já vai lá na frente, vai pular aqui um monte, exatamente, né? Porque da história, né? Conheceu o seminário, chegou aqui através de quem? Então, foi justamente a minha irmã, ela também já tinha convertido há uns anos antes de mim,
E aí acabei convertendo na mesma igreja que ela já fazia parte, que é na Igreja Evangélica Betânia de Vila Velha. E aconteceu que no meio desse processo que eu estava orando, ela disse que iria para o seminário, uma coisa que eu nem sabia o que era. Ela na época namorava o que depois se tornou o marido dela, que também tinha sido seminarista aqui na escola, o pastor Éder, e ele fazia o período de estágio numa igreja Betânia, numa cidade aqui do Espírito Santo. E por ser da mesma igreja, eles se conheceram, começaram a namorar. Então, como resolveram que aquele namoro era para seguir em frente para um casamento posterior, ela então viria para o seminário para se preparar para depois alcançar os alvos missionários deles. Então, nesse dia que eu vim conhecer o lugar que ela viria morar, que por isso foi de uma forma despretensiosa para mim. Para mim, eu só viria conhecer o lugar que a minha irmã iria morar. E quando eu cheguei aqui, antes de até saber o que era, quando eu entrei, eu comecei a ver algumas coisas, senti aquela coisa assim, é aqui. A sua oração começa aqui. E aí conheci, era um sábado, mas naquele fim de semana o evangelismo, que geralmente era domingo, acontecia no sábado. Então o seminário estava bem vazio. O pastor Giovanni estava no corredor da casa dele ali, sentado no banco do ônibus. Tomando né? tererê. Tomando tererê. Eu lembro. E aí ele também não botou fé no que eu falei para ele, mas tudo bem. Isso aconteceu outras vezes, mas ele reconhece depois também. Mas é com todo mundo, não é só com não, você, não. Vi que não era privilégio meu, não. Mas é porque, eu entendo, porque muita gente fala também demais, né? Então, não me conhecendo e não sabendo do meu coração, acho que pela estatística, o mais natural seria reagir dessa forma mesmo. Você também era primeiro contato, né? E você já tinha uma vida estabilizada, tava... Não, considerando assim o que algumas pessoas acham que seria eu vou fazer esse seminário porque não me resta mais nada. Não, pelo contrário, o seminário não foi alvo da minha oração, mas ele foi porque foi o caminho que Deus me trouxe. Mas eu quis, e foi assim que o Senhor me mostrou que o que eu queria passava pelo treinamento do seminário e por algo que me estava proposto aqui dentro. Mas é uma falsa concepção de que a pessoa se entrega para a obra missionária porque não lhe resta mais nada. Pelo contrário, tem muitas opções e a gente escolhe seguir um caminho que a Bíblia diz que quem escolhe esse caminho, excelente obra almeja. Então, mas realmente eu comecei a me direcionar para cá sem muito entendimento ainda do que era. Mas já sabia, então, que era um local que ensinava a palavra de Deus, que tinha uma rotina particular, mas ainda muito, muito pouco. Eu não vim para cá porque eu entendi o que era o seminário. Eu vim para cá porque quando eu cheguei eu senti aquela voz de Deus no meu coração dizendo que era aqui. E como eu já tinha alguns meses orando, então eu tive muita paz de que aquilo era realmente a voz de Deus para mim. Eu acho que uma coisa que você disse aí, eu ouvi esses dias o reverendo Hernando Dias Lopes dizendo que vocação é quando todas as outras portas estão abertas e você escolhe fazer essa escolha, né? Porque às vezes as pessoas acham que fazer a vontade de Deus, no sentido de ministério, é isso aí que você disse, né? Não deu certo aqui, não deu certo ali. Fazer quando você não tem outra opção, quer dizer que não foi opcional mesmo, né? Mas falando em questões assim, até de salariais, eu não lembro exatamente quanto em número de salários, mas então eu tinha o quê? Tinha 24 anos, 23 quando eu cheguei, mas eu tinha carro, pagava minhas contas, pagava minha faculdade. Em número de salários mínimos, eu acho que eram uns 13 ou 14 salários mínimos que eu ganhava. Então, se por isso que eu duvidei. Hoje... Tem o carrinho novinho, né? Todo playboy. Playboy não, nunca foi playboy assim, né? Mas era uma pessoa já diferente do contexto da época, né? Até mesmo a Brenda, né? Assim, chegou... Mas, assim, isso é bom porque mostra que eu acho que a escolha independe dessas coisas. Né? Falando em contexto, quando você chegou, tinha um quarto bem peculiar, né? Um grupo que você orava junto, né? É verdade. Eu estava lembrando isso, eram pessoas interessantes, né? Tinha. Deve ter sido a resposta da sua oração, né? Certamente foi. O ministério começou ali, né?
Tinha seu cunhado, estava no quarto. Estava lá. Aí tinha Flavinho. Deixa eu ver se eu lembro. Tinha Flavinho, tinha Márcio Mecânico. Chegou Isnaldo. Mike. Isnaldo. Isnaldo. E o Flávio, você falou? Flávio lá da Serra. Nos encontramos com ele, tá muito bem. Vocês falaram. Graças a Deus. Eu, às vezes, acompanho. Um abraço pro Flávio, se ele estiver assistindo. E eu acho que tinha mais alguém que naquele início lá também estava, porque eu lembro que eram 9. Foi o primeiro. Mike. Passou o Thiago. Mike Dom Bosco. Falou Mike, mas o Mike Dom Bosco, né? Exatamente. Aí passou o Thiago, filho do pastor Carlos Emílio. O Thiago, acho que eu já morei com ele numa outra época, mas ele também morou no nosso... se eu não me engano, também. Passou Maxwell lá da Serra. Mas você vê o quarto... Turma, mas era uma turma assim, sim, que deu um trabalho, né? Foi o primeiro quarto do seminário que tinha mais de 6. Porque, assim, tirando esses que ficavam mais aqui em cima, mas como ele era num local diferente, naquela casa lá embaixo, ele tinha 9, né? Não, o recorde do seminário nós sabemos que é outro, né? Mas quando você está falando desse Giovanni, falou que era uma turma que deu um trabalhozinho. Não, você está no ministério, Éder está no ministério, Mike está no ministério, né? Flávio, como a gente encontrou, ele está bem lá, falando na igreja, envolvido com a liderança dos jovens. Então... porque eu acho que faz parte do propósito do seminário. Na verdade, são coisas que a gente nem monta, né? Falando assim como parte eu já fui parte da liderança desse seminário, então entendo muito mais como aluno. A gente prepara algumas coisas de forma proposital, mas é Deus que cria as oportunidades. Então a gente não imagina, né, quanta coisa realmente acontece nos meandros assim do seminário que a gente não consegue nem planejar, mas está ali para que isso aconteça, para que Deus mexa nos corações naquelas áreas que Deus tem que mexer. E eu falo assim, questão de ser um choque, eram pessoas muito diferentes. Né? Mike tinha aquela coisa aquele pentecostal que tomava banho de roupa e a cama dele era forrava com coberta, né, para ninguém ver ele dormindo. O véu ainda não tinha sido rasgado. Tinha toda uma coisa. Aí já tinha Flávio, de outra linha. Outra linha, todo doido também. Né? E Marcinho, que não podia nem sentar na cama dele. Que era uma coisa assim. Tinha Ed que deitava lameado, né? Também. Só para provocar. E assim, foi logo na mudança, quando comprou lá, que era um orfanato espírita, que foi abandonado, o seminário comprou, tava abandonado, né? Então foi assim... A estrutura não era muito boa também, né? O nosso quarto mesmo que a gente ficava, a gente morava num... O quarto era um quadradinho, onde cabiam só as camas, aí tinha um corredorzinho, e no outro ambiente, assim, eram os armários e onde ficava o banheiro. Mas era por causa de como a casa estava organizada e foi transformada em quarto de rapazes. O pastor Santos chegou lá, tomou conta do resto todo da casa, né? O pastor Santos ficava... Então a casa ela foi tomando forma. Hoje quem vai lá não nem reconhece, né? Nem imagina como era. Como era, exatamente. Não dá, mas a forma original já se perdeu. E também no meio desses 9 eu mesmo vinha de uma outra realidade no sentido que eu era muito novo convertido, né? Apesar de uma convicção de que vim estar aqui, então também tinha minhas peculiaridades, né? Então... Certamente, se perguntar para os outros 8, eu tinha minhas complicações também, né? Com certeza. Sonambulismo. Tinha mesmo. Esses dias me perguntaram qual foi a última vez. Eu realmente não me lembro. Foi mesmo naquela época mesmo. Você estava dormindo? Eu não lembro, estava dormindo. Mas tinha uns episódios de sonambulismo, eles lembraram... Flávio lembra bem. A gente estava conversando esses dias, aí estava lembrando que você... pegou seu cunhado, que era fisiculturista na época, e deu um tombo nele, dormindo. Dormindo mesmo. Naquele dia, por algum motivo, eu dormia no sofá lá em casa, e passou do lado, não sei, misturei com o meu sonho. Quando eu acordei, estava ele no chão, falando, calma, Bruno. Isso é interessante mesmo, né? E tinha umas histórias assim, que você...
tentou tirar alguém da cama, no quarto. Não foi, lembro eu se me foi lembro. Rafael Ensine, eu acho. Não, eu me lembro. E Rafael no quarto, a gente esqueceu dele. Rafael Ensine Ensine. no quarto também. Eu não lembro quem morava em cima de mim, era um triliche. Eu tava dormindo na cama do meio e tinha alguém dormindo em cima. E eu me lembro que eu não sei porque, sonho, né? Aquela coisa. O meu sonho sempre foi muito leve. Então, qualquer coisa que acontece, eu acordo. Então, eu acho que tem uma facilidade de misturar com o que eu estou sonhando e realmente... Mas eu acho que hoje eu identifico mais rápido que eu acordei. Na época, eu talvez não identificava muito bem. E também tem que lembrar, quando eu vim para o seminário, eu vim de um ritmo de trabalho muito pesado. Então, por isso, quando eu até na mensagem que a gente estava falando hoje, falando que quando eu descobri que tinha horário para dormir e horário para acordar, eu falei, graças a Deus. Porque eu tinha dias que eu trabalhava 16 horas. Então, Antes de você chegar aqui, você trabalhava com o quê, pastor? Eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento de sistemas, né? Então, sempre trabalhei na área da tecnologia, o que a gente chama de TI hoje, né? Em várias ocasiões, em várias áreas diferentes. E nessa época eu trabalhava com desenvolvimento de sistemas, mas eu já tinha um cargo de supervisor, depois um cargo de gerência. E nesses últimos meses, um dos focos, na verdade, da minha oração é porque eu comecei a passar muito tempo trabalhando. E eu lembro que eu já era crente quando eu aceitei esse emprego, então eu já tinha um entendimento assim, eu orei, Senhor, se esse emprego começar a me atrapalhar, o Senhor me tira. E aí passou poucos meses, e quando você é cristão e trabalha bem, você vira o melhor funcionário. Você não conta mentira, você não engana ninguém, você não faz nada errado. Chega no horário. Chega no horário, ou chega antes, né, que era o meu caso, sai depois de todo mundo. Sempre voluntário, ajudar as pessoas. Né, e com sinceridade, então. E se você for bom no que faz, o seu chefe vai olhar e falar, esse cara é o próximo a ser promovido. E é o que aconteceu comigo muito rápido. Então eu tive uma ascensão muito rápida, nesse último emprego que eu tive, o salário também, uma ascensão muito rápida e uma exigência muito rápida também. Então, nesse período que eu estava trabalhando muito além da conta, é que eu tinha assumido uma área de uma colega que tinha saído de licença maternidade, então ela ia ficar alguns meses fora e o nosso diretor pediu que eu assumisse a área dela. Então agora eu estava com a minha área e com a área dela. E depois uma pessoa que trabalhava debaixo de mim, um analista, ele pediu também para sair num projeto que só ele e eu conhecíamos. Então eu estava supervisionando uma área, gerenciando outra e envolvido diretamente num projeto que só eu conhecia. Então, hora extra, perder de vista, perdi a noite de sono. Então eu acredito que quando eu cheguei no seminário, que eu tive mais essas crises de sonambulismo, foi realmente o meu sono voltando ao normal. Eu estava muito perturbado, muito mesmo. Fiquei doente nesse processo. Doença de imunidade fica baixa, você pega um resfriado e tudo mais, você vê que a imunidade baixa. Então eu lembro que eu nunca fiquei assim tão... E eu lembro que nesse período e tal, mas a minha indignação não era quanto a isso. Eu estava preocupado. Eu olhei para os próximos 10 anos da minha vida e eu pensei assim, eu vou estar fora da igreja daqui a 10 anos. Consegui ver isso. Assim, o trabalho vai me engolir. Numa perspectiva profissional, você estava ideal, deslanchando. Era assim, era uma coisa assim que você demora muitos anos para conquistar e eu já tinha. Então, não era uma coisa... eu não tinha essa preocupação de sucesso profissional. Essa é a hora que o cristão, principalmente o jovem cristão, olha e percebe que nesse mundo ele não vai achar o que vai suprir, vai resolver o problema dele. É pouca gente que faz essa opção que você fez, né? Infelizmente. Mas eu acredito que Deus fala com muitos, né? Com certeza. Acho que com todos. Com todos, exatamente, né? Quando chegam... Que querem, que realmente se propõem a ter um compromisso com Deus. Porque às vezes a pessoa se propõe, mas não está disposto a largar o que ela acha que está proporcionando para ela. Era um objetivo de vida anterior dela, de repente ela encontra com Deus e não quer unir as duas coisas, como você falou mesmo no começo. Né? Eu acho que são janelas que se abrem para as pessoas fazerem decisões, como você disse, para os próximos 10, 15, 20 anos. E esse tempo vai passar, vai olhar para trás e eu acho que não vai ser enganado da decisão que tomou. Ela era consciente, mas ela resolveu arriscar. E eu acho que pouca gente chega a falar sobre isso, mas eu acho que tem muita frustração nos 30 e nos 40 de muita gente aí, porque
a gente conhece a história de pessoas que, alguns contam assim, mas eu não fiz porque eu ia casar, aí depois não fiz porque eu ia ter filho, depois não fiz por causa disso, por causa daquilo. E aí depois, quando alguma área da vida quebra e a pessoa está fragilizada, aí ela acaba, no meio das coisas que ela vai falando, aí ela acaba abrindo. Mas na minha juventude eu senti um chamado de Deus para tal área e tal, mas aí eu estava namorando. Então esses mais, na época onde a gente entende o evangelho e precisa se aproximar, se a gente não abraça, a cultura nos leva para algum caminho natural das pessoas daquela cultura. E a nossa cultura você tem que se dar bem nos estudos, se dar bem no trabalho. Não que o evangelho atropela isso, não. Mas é que quando a gente olha para as próximas décadas da nossa vida, então tem hora que a gente tem que mudar o caminho lá atrás, né? Claro. Uma das coisas assim, sobre isso interessante é que se a pessoa vai para a igreja, né, e agora estou falando de igreja mesmo, que às vezes as pessoas querem separar como assim, não, eu estou falando de Deus, não estou falando de igreja, a gente ouve coisas assim, né, mas a igreja é a agência de Deus nesse mundo, e quando a pessoa vai para a igreja sincera, com espírito de adoração, de obediência, e ela tá ali, talvez novo convertido, e uma coisa que foi forte para mim, que eu penso nisso, Deus vai falar com você. E uma coisa assim, o pastor Giovanni, acho que num testemunho meu pegou no ar, acho que mais do que eu, e ele sempre repete isso, que eu falo isso, que as decisões mais importantes e que eu tomei na minha vida, talvez entre as mais difíceis, foi sentado no banco da igreja. Porque não tem jeito, ali vai chegar muita coisa, vai chegar uma palavra, uma revelação de Deus, e ali a pessoa tem que começar a tomar passo. Aí Deus começa a abrir as portas, Sim. Que vê o coração, ali vai mostrar o coração. E eu acho que não é também um caminho único, de um método único, mas para mim foi. Eu conheço pessoas também que vivem para Deus há muitos anos, e o caminho delas, quando elas se entregaram, foi continuar exatamente o que já faziam. No meu caso, não coube. Então, essa liberdade que Deus tem de falar exatamente o que Ele quer, só que nem sempre essa liberdade é convertida em ações, né? Então, porque quando a pessoa vai mexer com algo valoroso, é aquela história do jovem rico, né? Ele não fez o que Jesus pediu, porque o que Jesus pediu ele amava muito e não entregou. Então, eu acho que essa é uma derrota que não se apaga. É um arrependimento. Eu não tenho, graças a Deus, esse arrependimento, mas eu imagino que voltar no tempo não dá. Depois não dá para voltar no tempo. E aí você passou pelo seminário, pastor. Tem episódios, né? Pastor Bruno tem o jeito dele. Eu acho que a maioria são lendas. Mas com 20% de realidade. Eu gostava porque era uma turma assim. Tem algumas turmas que você fica mais histórica, você cria afinidade. Era uma turma interessante que Bruno sentava na primeira fileira, lá da frente. E a irmã Brenda na última. Que ela acho que já estava com a Áquisa, já filha tinha mais uma velha filha dela pequena. Sobretudo no terceiro ano. Eu acho que ela já tinha. Aí ela ficava lá atrás. Tudo que Bruno falava, ela fazia um comentário, lá só para ficar cutucando Bruno. Mas era uma turma interessante, tinha muito talento, né, naquela turma. Mas aí passou o seminário e você resolveu fazer o estágio em Caxias, e o seminário estava lá bem no início de lá, né? Há um tempo nós fizemos um podcast com o pastor Marcos também, e ele estava falando sobre o início de Caxias, que foi o início de todo trabalho, né? Sempre é um pouco difícil, e você escolheu ir para lá bem no início, né? Para passar por esse período, né? Foi meio que apontado, né? Eu gostei da ideia, mas eu perguntei ao pastor Larry na época. Foi no começo do meu terceiro ano, eu pedi uma audiência com ele, né? Marcava o horário, ele sempre tinha tempo pra gente em algum momento. Então, falei com ele, pastor, estou terminando o terceiro ano esse ano e eu queria uma ideia, um conselho do senhor para como você acha que eu posso, né, fazer estágio no ano que vem. Aí ele me perguntou, você tem algum alvo a longo prazo? Eu falei, eu tenho, eu oro pelo Japão.
Eu oro um dia, assim, geograficamente eu acho que eu estarei lá. É a minha oração hoje, né? Ele falou assim, ô Bruno, então, você precisa ir para um lugar que está começando. Ele usou uma comparação que eu acho muito interessante. Aqui, nós não somos muito grandes, mas a gente consegue falar sobre um problema sentado ao redor de uma mesa e tomando uma coca. O que ele quis dizer assim, a gente consegue hoje tratar de alguns problemas com uma certa tranquilidade. Lá não tem isso. Então lá eu acho que é interessante você passar por um início assim, porque você vai para um lugar onde o início também é turbulento. Então, para você ser preparado. Eu falei, legal. Isso Bom era conselho. não é? Isso foi mais ou menos em abril, e o pastor Giovanni de Jesus ia dar uma conferência lá no meio do ano. Aí eu falei com ele, comentei sobre essa ideia e pedi para ir junto. Eu acredito que até como aluno houve alguma permissão especial, porque é no período que tem aula aqui também, né? Mas por causa do propósito, aí o pastor deixou. E chegando lá, eu falei com o pastor Marcos sobre a ideia e tudo mais, né? Sempre deixei muito claro. E como eu também falei do alvo a longo prazo, eu falei com o pastor Marcos que seria uma coisa assim, pastor, a minha ideia é ficar aqui 2 ou 3 anos, porque o meu alvo depois é em outro lugar, mas também menos do que isso eu acho que não compensa, porque qualquer tipo de trabalho que você vai fazer, se você passar por um lugar muito rápido, você não desenvolve também, não ajuda de verdade. Sempre ajuda, mas não quando está começando, né? Sobretudo, eu acho que é como se você estiver levantando um piano e de repente um cara sai. Não, agora não, vamos botar no caminhão primeiro, né? Então, daí, né? Fazer alguma coisa completa, né? E eu falei com ele assim, ó, quando acabar o primeiro ano, eu falo para o senhor se é 2 ou 3. Aí acabou o primeiro ano, eu falei, não, vou ficar os 3 então, né? Que precisava mais e tal. E foi um período, assim, fantástico, né? O seminário no molde que está hoje, ele começou um ano antes de eu chegar, com a presença do pastor Marcos, né, como diretor. Ele já tinha uma história antes, mas com o pastor Marcos chegou lá em 2005, no começo. Então eu fui com a minha família em fevereiro de 2006, que já era eu e a minha esposa, na verdade, somente, né? O meu filho nasceu em Caxias do Sul, meu filho mais velho. Ela foi grávida ou engravidou? Eu acredito que foi produção capixaba e, né, entrega gaúcha. E porque ele nasceu num período assim que meio que combinava. E ele nasceu lá, então, em Caxias do Sul. Aí você está falando, lembra alguns episódios interessantes, né? Vou voltar um pouquinho. Quando o Bruno chegou no seminário, ele pegou a contabilidade do seminário e fez uma revolução. Tinha aquela coisa de notinha, né? Aquela papelada, graças a Deus pela tecnologia, não precisa mais. Né? Aí a gente fazia as compras, quem era mais envolvido, aí tinha que colocar na notinha siglas, né? Uhum. De qual setor que era. E tinha toda uma coisa. Eu lembro, porque tem episódios, pastor Larry tem episódios fantásticos, né? Interessantes. E aí, às vezes, a gente esquecia que uma notinha, você comprava coisas para 2, 3 setores e tinha que marcar na notinha o que é para qual setor. E aí, quando a gente esquecia, o pastor Larry dava uma dura. Só que um dia eu estava no escritório com o pastor Larry, aí chegou o Bruno com um monte de notinha, falou assim, pastor, o senhor não botou não marcou, só que ele brigava com a gente quando a gente não colocava, né? Só que Bruno chegou cheio de autoridade. Falou assim, pastor, o senhor não marcou na notinha aí de que setor que é? O pastor Larry olhou para ele e falou assim, Bruno, você trabalha para mim, não eu para você. Se vira com isso. É verdade, eu lembro. Na verdade, eu falei com falta de sabedoria, né? Eu falei assim, como querendo resolver, mas é claro que, né, tinha que ter falado de outro jeito. E de certa forma também ele se esquivou, né? Porque nós sabemos. Era para marcar, né? Era pra marcar. Só que era chato de fazer mesmo. Não, para mim também era muito chato de fazer, né? E era muito incômodo de cobrar, porque eu sei como é que funciona na prática. Você está comprando um monte de coisa e você não lembra. Só que depois o próprio pastor Larry ia me cobrar que eu não fiz. Então eu ficava num paradoxo ali infinito, né? De o que eu faço. Que surge aqueles provérbios, né? O rabo que balança o cachorro que balança o rabo. Né? Mas aí tem que resolver. Teve um dia numa dessas reuniões aí que o Bruno, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí
não chegaram no consenso, ele pegou, jogou a folhinha pro alto. Ah, então joga esse negócio. Chutou o papel. Não, nesse dia que eu joguei o papel, assim, foi uma... Eu até, assim, foi bem natural de eu fazer, mas é que, assim, o pastor Larry tinha um jeito muito peculiar de falar, que eu já conhecia. Mas naquele dia, eu acho que eu estava muito envolvido com a coisa, e eu acho que eu me emocionei, porque ele deu a entender que eu roubei o negócio, daquele jeito que ele falava, né? Uhum. Ah, se não aparece, então você roubou. Mas era um jeito Era de um falar jeito do de que... falar, não era que ele estava acusando nem sugerindo. Mas É eu que já... até um dia ele falou com o Fábio, o gatão, ele falou assim, o Fábio esqueceu uma nota, aí ele falou, tem que trazer a nota. Ele falou, o pastor esqueceu. Ele falou, se você roubar, traz a nota. Traz a nota. Não que ele estava sugerindo que que ele roubasse, né? Mas eu lembro dessa reunião, porque a gente estava tentando descobrir de onde era a diferença e eu que fazia as contas. Aí ele falou, se não apareceu, então você roubou. Aí eu joguei para cima no sentido assim, agora não é possível, eu que faço as contas e eu estou roubando, como é que eu vou explicar agora, então, que sumiu alguma coisa? Aí eu que tenho que explicar que está faltando. Falei, agora não tem mais recurso, mas era mais o jeito dele falar, né? É o jeito. Aquelas histórias de que o cara ia, dava nota, dava o troco, aí quando saiu 3 passos fora do escritório, tinha uma moedinha. Uhum. Aí o cara voltava, ô pastor, tinha uma moedinha aqui. Ele dizia assim, ô rapaz, arrependeu rápido. Exatamente. Essas estavam prontas. Essas eram rápido, automáticas. Porque eu acho que era meio da cultura deles, só que era às vezes que eles soltavam assim as coisas, era chocante. Se tornava engraçado para alguém conhecido. Todo mundo tem histórias assim com ele, né, que é meio fortes. E essa mudança assim, frio e tudo, Caxias era difícil. Chegou no frio? Caxias eu cheguei, não, era uma época que não estava frio, na verdade estava saindo do verão, mas enfrentei os invernos lá, que são críticos, né? Eu lembro que no ano de 2007, eu lembro porque algumas coisas aconteceram, uns eventos que me marcaram muito, que em 2007 teve um dia específico onde a temperatura chegou a menos 7 graus com sensação de menos 13. Tinha um pequeno laguinho num terreno ao lado do seminário que ele congelou. Eu tenho uma foto de a xícara que eu estava tomando café. Eu fui lá no laguinho, eu e o Leozão, e eu botei a xícara assim em cima do laguinho, lá mais longe que eu pude, e empurrei assim com uma varinha para mais para o meio e tirei uma foto. Porque assim, era uma coisa, para nós era muito interessante, porque mesmo no muito frio, não chegava a congelar aquele lago lá. Eu mesmo fui lá várias vezes no inverno, nunca vi nesse ponto assim. Ainda bem, nunca vi. E eu lembro desse dia por causa do laguinho e porque nesse dia o pastor Saulo tinha chegado no seminário para dar uma conferência. E ele chegou no pior dia possível, estourou. O Saulo que tem uma dificuldade enorme. Exatamente, ele teve alguma complicação, não lembro se foi uma coisa na boca, no nariz, ou uma coisa respiratória. Pode saber que foi alguma coisa. Foi. Ele tem muita dificuldade com uma bronquite ou asma, uma coisa assim. E eu lembro porque quando a gente conversa sobre isso, eu falo, mas você chegou no pior dia, cara, como é que vai adivinhar? Teve uma vez que a galera tava lá que viu nevando, né? Não sei, foi no primeiro ano que eu tava lá, a gente não tava no terreno novo, né, que hoje é o seminário até hoje, mas era ainda numa casa alugada. Era um terreno alugado, né? Tinha aquela casa dos solteiros lá de madeira. De madeira, né? Tinha um buraco enorme em cima da porta. Sim, que ninguém tampava, era só tampar. Era só tapar, mas um buraco de 1 metro por 1 metro. Mas tinha que sofrer. Um frio enorme. E o frio lá, uma frestinha de buraco, um vento entrava ali terrível. Eu tava dormindo nesse quarto, aí Renato Eduardo, na época, nos levou. Nós chegamos em Porto Alegre, ele nos levou para Caxias. Ele falou assim, rapaz, pega papel higiênico, molha e tapa as gretinhas. Aí eu olhei, de repente eu vi um buraco de 1 metro. Já é papel. Como que eu vou tapar isso? Uma cartolina molhada. Era Márcio no quarto, Mar Charles. E o Mike. Eram os 3 na época. Era isso aí. E aí eu e Job ficamos lá. Eu e o pastor Job. E aí naquele ano que eu cheguei, que não estava ainda no terreno que é hoje, eu lembro que no mês de setembro, mais ou menos, eu tive que fazer uma viagem que eu visitei
Coronel Fabriciano para visitar o pastor Deraldo, que tinha experiência com produtos de limpeza, né? Então fui lá na fábrica dele para pegar algumas dicas para a gente levar para Caxias. E fui convidado a ministrar num retiro de jovens aqui no estado também, da Igreja Betânia. Então, nessa época, eu lembro que eu fiz essa volta e eu estava fora. E no dia do meu aniversário, que é 4 de setembro, liguei para Marcela. Não tinha uma ligação de vídeo tão fácil como a gente tem hoje de câmera e tudo, mas era fácil ligar. Liguei do celular mesmo, né? E lembro que no dia do meu... Então, porque era aniversário, a gente estava conversando. E eu perguntei, como é que tá o clima aí? Não, hoje tá feio, Bruno. Olha, peraí, tá nevando, tá nevando. Enquanto eu tava falando com ela, começou a nevar, eu falei, não é possível. E foi o único dia desses 3 anos que a gente morou lá que nevou. Não nevou mais. Isso é aniversário. Aí no dia do meu aniversário. E aí eu falei, uma outra coincidência para contar a história. Mas olha, Caxias do Sul é um local realmente muito legal, mas frio boa parte do ano. Eu lembro que quando chegava novembro ainda, em novembro a gente já saiu do inverno há muito tempo e o verão ainda começa oficialmente no mês seguinte. E as manhãs eram muito geladas, congeada. Você olha a grama, ela tá toda branquinha com aquela água, aquele orvalho da noite congelado. Depois que sai o sol, aí as coisas esquentam e a temperatura fica mais normal para a época do que está na época, né? Que é verão, então outono, né? Não, perdão. Inverno, aí depois na primavera. Então nessa época ali de novembro é primavera. Então fica uma temperatura mais coerente com a primavera durante o dia. Mas chega a noite, passa a madrugada. Frio de novo. Até dezembro eu me lembro de já ter acordado em dezembro com um pouquinho de geada. Então é um clima diferente. E se você chega em Caxias hoje, os carros, tudo carro novo, tem aquecedor, Sim, tudo sim. bom, mas naquela época era aquelas combis velhas Não. caindo gelada. Não tinha. terror. A calefação era mais precária. Terrível. E foi uma mudança também, porque aqui você sempre trabalhou no TI do seminário, né? Sim, na sim. informática. Foi. E foi para lá, você já foi logo para a rua vendendo Para onde produto? precisava. Acho que primeiro eu peguei um pouco na construção, porque a gente tinha que construir algumas coisas nesse local que a gente estava falando, né? Que era intermediário ainda. Então tinha umas coisas para construir ali com concreto ainda, até mesmo com madeira. Então foi assim de imediato. E em seguida, em algum momento, eu passei a trabalhar também com uma equipe, né, que era basicamente formada por 2 ou 3 pessoas, saía uma Kombi cheia de produto de limpeza e era o processo ali, o setor mais lucrativo ali do seminário na época, né? Eu acredito, na verdade, que era o único lucrativo, se não me falha a memória, salvo algum detalhe, Talvez né? era o único. Então, nessa bem época, provável que era o provavelmente único mesmo, né? Que a gente juntava recursos. Então era muito importante que aquilo funcionasse bem, né? Então eu acho que eu trabalhei como líder de uma equipe durante 1 ano e já no local novo precisava de alguém depois mais interno para resolver alguma coisa mais burocrática. Aí os outros 2 que trabalhavam comigo já também estavam muito acostumados, então eles ficaram sozinhos na equipe seguindo. E aí eu passei a ficar mais no seminário, mas no mínimo 1 ano eu fiquei exclusivamente trabalhando na venda. Mas todos no seminário, quando era necessário fazer alguma coisa na parte estrutural, paravam do que quer que seja para fazer a construção, né? Isso também é muito comum, enquanto o seminário está começando, né? Pequeno, não tem nada exclusivo. Avançar, talvez está com pressa em uma área. Né? Precisa fazer. E você pode dizer assim que seu objetivo ao ir para lá, de desenvolver nessas áreas, principalmente que o pastor Larry aconselhou, você acha que foi alcançado? Não, completamente. Né? Não somente uma dica, nem sugestão, mas um conselho dos céus mesmo. Foi um lugar muito especial para nós. E assim, eu tenho na minha memória todas as dificuldades que eu passei e falo sorrindo porque precisa, né? E eu acho que essa dificuldade que você passa torna as que surgem hoje até mais fácil de lidar, né? Só um degrau a mais de onde eu já estava, né? Não são saltos de dificuldade. Na verdade, né? essas dificuldades formaram quem você agora com para certeza. enfrentar com facilidade as outras. Com certeza. E principalmente para entender que é possível, né?
Quando a gente enfrenta uma realidade que é muito diferente do que a nossa fé alcança, eu acredito que existe um bloqueio, porque realmente não tem uma visão que alcança, você não acha que dá para ser. Aí a gente passa a falar, não, não é de Deus, ou não, não é assim que Deus trabalha. E com mais experiência, com mais vivência, você não, é assim mesmo que Deus trabalha. Calma, pequeno gafanhoto. Calma, né? pequeno gafanhoto. É assim mesmo que Deus trabalha. E depois você decidiu voltar para Guarapari, foi um conselho também? Ou quando você foi, você já pensou, não, de lá eu não vou para frente, vou voltar a Guarapari, depois ir... Não, eu tinha esse propósito de ficar fora esses 3 anos e retornar para Guarapari, mas agora com o pensamento, pelo menos da minha parte, assim, Deus, o meu plano de preparo é até aqui. Agora eu vou andar com os olhos de chegar no Japão, né? Então, voltei para cá com essa intenção de, em algum momento, eu vou buscar mais avidamente, né, contatos e situações, e não tinha a menor noção do que seria mesmo o caminho completo até chegar no Japão. Eu tinha me informado, teoricamente, do que uma pessoa precisa fazer para alcançar o Japão, para chegar lá, para morar, tinha o conhecimento de alguns vistos, né? E eu já tinha o entendimento de que eu teria que chegar lá para poder ter um ministério, realmente usar dessa possibilidade do visto religioso que o Japão tem. É um tipo de visto especial, que dentro da minha realidade caberia melhor para o desenvolvimento de um trabalho missionário. Existia uma possibilidade de eu chegar como profissional de alguma empresa e eu teria qualificações para galgar uma posição em alguma empresa de tecnologia, que algo bom que aconteceu comigo, né, voltando um pouco atrás, apesar de eu ter ficado exclusivamente voltado para o seminário durante 3 anos, inicialmente, né, como aluno, mesmo durante o seminário, a questão do envolvimento com tecnologia estava ao meu alcance. Então, não chegou a ser um temor meu para vir ou não para o seminário, porque realmente era uma decisão soberana, assim, vou fazer e pronto, mas eu nunca perdi o contato com a tecnologia e até hoje eu uso, mantenho-me atualizado, né? É uma das fontes do meu recurso, né? Do meu sustento até hoje, coisa que eu faço pela internet. Então, assim, se eu tivesse algum medo na época de ficar desatualizado, de perder uma forma de ganhar dinheiro, digamos assim, se fosse isso, se esse medo tomasse conta de mim, já me interromperia um processo de Deus, assim, que hoje eu olho para trás e eu não imagino a minha vida de outra forma, né? Então, eu poderia chegar no Japão de uma forma assim, mas eu pensei, a carga horária que eu precisaria dar conta, eu pensei assim, eu não vou conseguir tempo para poder desenvolver o que eu acho importante. Ou pelo menos eu teria que ficar pelo menos uns 5 anos lá exclusivo para isso, para depois conseguir ter condições de mudar. Então, eu falei assim, então eu preciso ir já de uma forma onde eu consigo desenvolver algum trabalho religioso, vou com esse visto religioso. E aí comecei a buscar como que isso pode acontecer, né? Nossa missão não tinha ninguém lá, como um contato direto, nenhuma base estabelecida. Procurei de igrejas conhecidas também, mas não era nada que poderia me dar essa estrutura. Então, segui perseguindo. Em Caxias, você é professor, né? Você ensinava quais matérias lá? Logo no primeiro ano que eu cheguei, mesmo ainda no estágio, eu comecei a lecionar matéria de hermenêutica, que na época não tinha no seminário, mas assim que eu cheguei, comecei a dar. Tinha uma matéria de português, língua portuguesa. E aí, como aqui no seminário de Guarapari já tinha hermenêutica, então quando eu cheguei lá, para uma adequação melhor, né, com as bases, passou a ter essa matéria também. E aí eu me lembro que durante o período lá eu lecionei algumas matérias, né, no ano seguinte, sempre lecionei hermenêutica, mas nos anos seguintes eu abracei algumas outras. Eu cheguei a dar a matéria de profetas também lá, e livros históricos, se eu não estou enganado. Talvez tenha alguma outra, mas eu de cabeça eu não lembro, porque foi talvez um ano só que eu dei. E aí, na sua volta, chegou aqui lecionando, aí já foi para hermenêutica também, né? Então, aqui, na verdade, como tinha já um quadro de professores pronto, não teria um motivo de trocar professores, mas
logo que surgiu uma oportunidade nos primeiros anos seguintes, aí... não foi, você não chegou já dando aula aqui, não, então? Não. Eu não lembrava. Eu lembro que em 2009, eu voltei em dezembro de 2008, eu saí de Caxias, logo depois da nossa formatura lá, e eu cheguei aqui no Espírito Santo de volta, então, em dezembro de 2008, já estive no seminário, mas ainda não tinha trazido as minhas coisas, eu estava me ajeitando ainda, e no comecinho de janeiro, que quando ia ficar um quarto vago aqui no seminário, foi que eu me mudei. Até então, acho que eu fiquei na casa da minha mãe, que mora aqui em Vila Velha, mas aí um quarto ia ficar vago em janeiro, me mudei para cá em janeiro. Como eu entendi também que eu não ia dar aula, mas eu me propus a fazer um reforço de língua portuguesa naquele ano de 2009. Então, eu lembro que em 2009 eu não dei aula normativa, né, nas matérias do seminário, mas tinha uma aula que eu dava à noite, em algum dia da semana, com aula de português, de língua portuguesa, que também acho muito, muito importante. É uma matéria que qualquer mestre de Bíblia tem que entender muito bem, porque a base do nosso ensino está em cima de uma Bíblia que é escrita em língua portuguesa e muitas vezes de um português erudito. Então, a minha ideia com essa aula era poder aprimorar algumas coisas no português que eram possíveis numa aula noturna. E acho muito interessante você falar nisso, porque é um anseio de muitos alunos que querem ficar no ministério do seminário, da aula, e às vezes está numa escola já, como você falou, com um quadro docente formado, e não tem uma vaga, e a pessoa fica ansiosa, só que ela não busca. Né? Eu me lembro que já no final eu não lembro se no final do meu terceiro ano, no estágio o pastor Larry me deu a oportunidade de dar aula, mas eu dava aula à noite para alunos, eu buscava essa coisa, eu sempre fui péssimo com crianças, mas eu dei aula em escola dominical, e aí você vê as pessoas querendo já chegar lá, não, eu quero ser um professor de seminário, né? Que é mais difícil do que parece para a maioria das pessoas, né? E as pessoas não buscam isso antes de se preparar, ou simplesmente se colocar na brecha, nas situações, né? Hoje nós temos uma oportunidade enorme aqui, porque os professores eles podem dar aula na casa de apoio, aguardando a oportunidade de dar aula aqui, né? Mas naquela época não tinha, mas eu buscava o que eu podia, que eu entendi que eu queria ensinar, né? Mas eu não posso tirar ninguém do lugar para me colocar. Então, você tem que esperar o espaço aparecer, mas você tem que estar preparado para fazer bem. Muitas pessoas, às vezes, não entendem isso. Sim. Eu acho que essa questão de querer a posição, independente se eu sou a melhor pessoa, é algo também que Deus tem que trabalhar nos corações, porque não é como é que eu vou dizer? Não é uma fantasia ou um fetiche da minha cabeça. Eu quero ser, então me coloca lá. Tem que ser realmente algo fruto de serviço, né? Fruto de desenvolvimento, senão acaba subindo para a cabeça. E já houve, infelizmente, situações no seminário onde pessoas galgaram por muitos anos dar aula, começaram a dar e até mesmo desviaram. E descobre que não é aquilo, não é que aquilo. É muito mais difícil. É uma pressão também, né? Você começa a falar para os outros ali, daqui a pouco você está falando para você mesmo. A sua vida vira do avesso, ela fica exposta, né? Todo mundo te olha. Né? Então, o professor é muito mais visado no sentido de... E o que ele fala, né? Ele tem que ser a primeira pessoa a exercer aquilo que ele fala, né? E é um dos ministérios que a Bíblia fala que vai ser mais cobrado, né? Os mestres serão mais cobrados. Exatamente. Eu só fui descobrir isso depois que eu já estava dando aula. Tarde demais, né? Eu também. Que a gente vai ter olhos para ver esses detalhes da Bíblia, né? A gente já leu várias vezes, mas tem coisas que saltam aos olhos depois, né? E Marcelo também sempre foi envolvido com alguma área de ensino, né? Sempre deu aula para crianças, escolinha, escola dominical. Sim. Na verdade, foi uma das coisas que quando eu estava olhando, a gente olha com os olhos, né? E do resto a gente vai sondando não somente com o coração, mas
com conselhos e oração e tudo mais, mas uma das coisas que eu posso ver com os olhos, né, ou entender com o cérebro, é verificar a vida da pessoa. Então, quando eu estava olhando assim para uma moça para namorar, me chamou a atenção dela, que muito nova veio para o seminário, então tinha uma história dentro da igreja, tinha uma disposição, né, de estar aqui, e as pessoas que a conheciam sempre tiveram ela como uma pessoa muito envolvida, né? Então, isso me chamou muita atenção. Coisas que eu também aprendi no seminário, né, a escolher melhor. Porque eu penso também outra coisa, se eu não caso direito, eu não estava onde eu estava. Mas não estava mesmo. Talvez eu estava aí com a bomba emocional para resolver, que é o que infelizmente a gente conhece também algumas realidades, né? Mas dou graças a Deus, né? Até nisso o seminário ele foi fundamental, né? Para me ensinar a entender o que significa melhor um casamento, a sua importância. E eu me lembro que quando eu comecei a orar, a primeira coisa que eu orei para Deus foi para saber se era para mim o casamento. Porque eu nem orei para arrumar uma namorada antes de entender, Senhor, o casamento é para mim, então eu consegui perguntar com sinceridade para Deus nesse nível. Porque eu já preciso começar a entender isso agora. Imagina, eu começo a namorar e depois não dá certo, aí começo a namorar e depois não dá certo, e por algum motivo não. O ministério que Deus quer para mim não envolve casamento, porque isso acontece, né? Tem certos tipos de chamado que não cabe a pessoa ser casada, ela realmente vai ser melhor solteira. E dei graças a Deus quando a resposta foi positiva. Foi porque eu queria casar, né? Sempre quis constituir família. Então, mas também pude entender que essa oração era necessária dentro do seminário, dentro do conhecimento, né, que eu fui adquirindo nas aulas e na vida também das pessoas mais experientes. A ideia Japão chegou para você, já estava casado? Ou não, foi antes, foi culpa sua, né? Porque numa aula de missões, o pastor Giovanni Cruz foi meu professor de missões, neste primeiro ano de estágio que você falou que começou a dar aula, foi com a minha turma, né? Foi a cobaia. Sim, todos fomos cobaias de alguma forma. E aí, numa das aulas, você falando sobre a importância de envolvimento com missões, começa orando, né? Porque mesmo estando aqui, num local, você pode alcançar outros países em oração e assim começa o interesse também, né? Pela realidade do evangelho naquele local. E a gente vai se afeiçoando por aquele povo e começa assim. Então eu comecei assim. Como eu fui praticante de artes marciais durante muitos anos antes de chegar no seminário, pratiquei karatê desde a década de 80. Então o primeiro país que veio à minha mente, eu pensei Japão, porque tinha tudo a ver com a arte marcial que eu praticava e até alguns aspectos da cultura já estavam meio que entranhados em mim por conta daquilo que a arte marcial... A filosofia da arte marcial. E a educação que eu recebi também do meu professor, que recebeu de um japonês. Então, era uma coisa muito fresca, assim, muito bem japonesa mesmo, da parte, né, das nossas aulas e da reverência, dos cumprimentos. Eu não sei se logo no seu primeiro ano nós fizemos feira de missões, ou se foi depois, mas eu lembro que você, na primeira feira de missões que nós tivemos, sim. Eu caí para o Japão. Montaram um templo. Nós montamos um portal shintoísta, aquele portal que é muito bem conhecido, né? Até na minha memória, esse ano nós fazemos, se eu não me engano, a 20ª Feira de Missões. Até hoje é uma dos stands que tem mais na minha memória, assim. Então tá entre os melhores de todos os anos. E no primeiro ano de Feira de Missões. A primeira Feira de Missões que teve foi no ano 2004, estava no segundo ano. E eu lembro que a nossa barraquinha também ela ficou de fundo. Então, ali no refeitório, ficava uma série de barracas aqui e uma série de barracas na outra parede, e a nossa era a do fundo. Então, quando você entrava no refeitório, aquele portalzão grandão lá no fundo, né? Infelizmente, eu não tenho nenhuma foto daquela... Se alguém tivesse, né? Se alguém tiver... Eu lembro que uma vez... Eu posso procurar, talvez eu tenha. Eu lembro que, na época, um tempo depois, eu busquei que tinha tirado foto. Tinha o Daniel, que era de uma turma depois da minha, eu acho que era da turma do pastor Saulo.
Mas ele já não estava mais no seminário, não consegui contato com ele. Eu lembro que alguém me falou que ele tinha fotos daquela época. Para mim foi muito legal fazer aquele trabalho do Japão, porque já era alvo da minha oração e já era alvo da minha oração para ir. Porque no ano de 2003, então, nessa aula de missões, comecei a orar para que Deus enviasse missionários para o Japão. Naquela oração assim, Perdão. Naquela oração para que Deus alcance aquela nação. Fui me envolvendo, fui um pouco mais, aquela oração diária, todo dia orando por isso. E num devocional, no meio daquela oração assim, daquela forma que a gente entende que é Deus falando com a gente, entendi Deus falando assim comigo: e você, por que não vai? Tá orando para alguém ir, você pode ser um daqueles que vai. E na mesma hora eu falei assim, é verdade, posso ir mesmo. Mas na época solteiro e assim novo e com capacidade de aprendizado, então já sabia falar outro idioma, pensei assim, aprender mais um, não tem problema, tenho tempo, vou fazer isso mesmo. E eu orei por mais um tempo para fixar essa ideia na cabeça, só para não ser algo emocional, uma ideia que eu inventei, né? Porque e aí Deus sempre tranquilizando meu coração, não, é isso mesmo, para ir. Nunca mudou essa paz de estar no Japão, de acontecer alguma coisa lá. Alguém me pergunta, mas e depois, Bruno? Eu não tenho nada na minha cabeça para depois, mas entendo que também, se Deus falar, meu coração sempre esteve aberto, mas eu não tenho nenhum projeto para pós-Japão. Até hoje não tenho. Então, em 2004, quando começou a Feira de Missões, eu não lembro se eu escolhi, mas eu acho que não escolhi, caiu. Eu caí no grupo, talvez você escolheu. Não lembro. Mas eu não escolhi, caí no Japão, fiquei muito feliz, né, de ser algo que já tinha relação com a minha oração. Só uma coisa, então você não tem o Japão, talvez humanamente sim, mas como você falou, pode estar aberto, Deus pode falar outra coisa. Você não tem o Japão como seu ponto final, vamos dizer assim. Hoje porque eu não tenho nada da parte de Deus para fazer outra coisa. Mas se eu entender que existe algo, eu não sei, eu só não tenho ainda nada. Sim. Mas eu também não estou buscando, nem vou deixar de fazer nada porque não, talvez Deus fala comigo algum. Não, é o meu alvo final hoje. Até o que Deus mostrou para você até agora é até hoje, durante todos esses anos, é lá. Mas também como eu cheguei lá, não, já cheguei antes em 2012, né? Então tem uma história também das minhas idas e vindas para lá. Mas dessa vez é a forma mais estruturada e por mais tempo que eu estou lá e não tem nada que me indique que isso pode ser cancelado ou mudado por alguma coisa assim dentro do meu conhecimento. Então acredito que assim, se Deus for me mostrar alguma coisa depois de algum tempo, é completamente novo. Eu não tenho realmente nenhuma noção de direção de Deus para outro lugar. Pode ser que seja lá o último mesmo, e estou feliz, é isso mesmo, não tem problema. Mas não posso deixar de estar aberto, né? Sim. Não vou cair na besteira de falar, não, jamais eu vou, porque não sou eu que mando. Se eu fizer isso, eu bloqueio também, eu ignoro toda a história que me levou até lá. E foi uma história com o coração aberto. E, pastor Bruno, eu falo para as pessoas, que eu falo assim, o pastor Bruno é o missionário que partiu do SDC mais bem preparado. E eu acho que por vários fatores, né, naturalmente. Mas uma coisa é que realmente foi muito longo o seu processo, né? E eu acho que você esperava que fosse bem mais curto, né? Que foram muitos anos tentando ir para o Japão. Não, eu sei que não foi sua escolha que o processo fosse longo, mas acabou se tornando longo, né? E nesse processo, o que você acha assim, que trabalhou com você, né? Principalmente na questão dessa ansiedade, gerou dúvidas, será que porque está demorando tanto, coisa assim? Eu acho que o fator tempo, ele prova muita coisa. Né? Eu acho que isso é o que eu posso dizer hoje, né? E falo estando lá, né? Então, eu falaria a mesma coisa com temor de eu ter entendido algo errado da parte de Deus, mas não por evidência.
Mas eu sempre tive um temor de entender errado, porque a gente está falando de alguma coisa que, quando você vai explicar, é extremamente subjetivo. Como é que eu vou explicar que Deus falou comigo? Então não tem evidência nenhuma para outras pessoas. Você só sabe, não dá para mostrar para os outros. Exatamente. E eu tinha esse temor de, em algum momento, ter entendido errado. Mas toda vez que eu busquei o Senhor, nesses momentos de não deu certo, ou nos momentos de alguém quase conseguiu viabilizar, e eu ia... Isso é para eu entender que não é Deus. Isso é uma forma de eu estou temoso, alguma coisa, e nunca era. Nunca era, não. Segue o fluxo, mesma coisa. Então eu acho que se em algum momento eu me deixasse levar pelo tempo que estava demorando, seria esse o maior risco. Então eu acredito que ficar firme numa coisa que eu tinha certeza da parte de Deus. Agora tem o desafio de você, o que eu vou fazer enquanto eu não vou? Claro. Então eu entendo também que por muitos anos que eu não estive lá, eu não pude me envolver em um monte de coisa que eu queria, mas muita coisa. Eu me lembro até mesmo que lecionar por algum momento eu deixei de aceitar um convite para dar aula aqui no seminário em algum desses anos que eu estive aqui, com medo disso, mas teve um tempo também que eu resolvi, não, eu vou fazer tudo que eu entendi que eu ia ficar aqui uns 5 aninhos pelo menos, mais ou menos por causa do pastor Larry, né? Ali em 2013 a gente teve uma reunião para poder decidir quem ia para Florianópolis, e aí foi cogitado eu ir, ou o pastor Felipe, e aí antes de eu responder, graças a Deus, né, o pastor Larry falou assim, o Bruno não, o Bruno precisa ficar aqui. E por outro lado, o pastor Felipe também já tinha uma tranquilidade que ele poderia ir, então eu acredito que eu realmente nem precisei falar nada, mas era realmente o meu desejo de não ir, porque eu acredito que assumir a direção de um seminário é um negócio para muitos anos. Na verdade, você nem poderia botar uma data, né? Quase definitivo. Quase definitivo. Então, naquele dia ali, eu falei assim, será que eu vou ter que lidar com isso? Assim, não saberia como. Mas também não ia responder nada, não ia falar nada contra. Mas a coisa se resolveu sozinho, eu entendi. É de Deus. E da mesma forma que é de Deus... Quando acabou a reunião, o pastor Robson Baião, quando acabou a reunião, ele chegou para mim assim do lado de fora ali, que é onde o pastor Highlander mora hoje, que era a sua casa, né? Ele chegou, você entendeu o que o pastor falou? Eu falei, eu acho que eu entendi. Os próximos anos eu vou ficar aqui mesmo. E de boa também. Assim, se é Deus falando, é Deus falando. Então, ali em 2013, eu me senti mais à vontade de abraçar compromissos que iam durar alguns anos. E durante esses alguns anos, que realmente começou a abrir janelas que acabaram culminando na minha ida. Você fez um curso, né, de japonês, né? Comecei a estudar em 2014, japonês. Né? Você buscou o curso. Busquei o curso. E nesse curso te proporcionou algumas idas ao Japão, né? Sim, porque a escola, acabei começando a auxiliar essa escola na parte de tecnologia. O professor da escola, ele buscou entre os alunos se algum aluno tinha capacidade de ajudar nessa área, também era uma escola em crescimento. E eu me dispus porque eu pensei assim, vou me manter envolvido numa coisa que tem tudo a ver com o que eu quero. E acabou dando certo, e essa escola começou a fazer viagens. No projeto, inicialmente, eram viagens anuais, acabou não acontecendo num primeiro momento, mas em 2016 foi a primeira, né? Então, era uma proporcionar o quê? Os alunos que tivessem interesse de ir para o Japão, tivessem recursos financeiros, mas nunca teriam coragem, ou acham que não vão aproveitar o Japão porque não tem um nível de idioma grande, assim, suficiente, ou mesmo medo de viajar sozinho. Então, nós vamos fazer uma viagem juntos. Cada um compra a sua passagem, cada um paga o seu hotel, mas nós vamos comprar a passagem nesse voo para ir juntos, nós vamos ficar nesse hotel para ficarmos juntos. Seria uma excursão mesmo. Uma excursão. Só que a escola não estava fazendo o papel de agência de viagem nem agência de turismo. Era como se fosse uma reunião de amigos. Vamos viajar junto, cada um arca com as suas responsabilidades. Então, nessa viagem que foi feita em 2016, eu fui convidado a ir e a escola
arcou com as custas para eu fazer Você parte. Você já tinha ido ao Japão antes? Já tinha ido ao Japão em 2012. Tinha ficado um tempo. Isso, fiquei lá um tempo. Então, quando eu fui, eu aproveitei, eu pedi, olha, eu tenho interesse de fazer outras coisas e eu queria saber se tem problema. Então, estender a minha ida e a volta, né? Então, no começo eu fiquei e cumpri o meu papel ali de auxiliar ali naquela viagem, mas aproveitei a viagem para ir na Indonésia, visitar a minha irmã e meu cunhado, que moravam lá na época. Nunca tinha ido em Bali, né? Então, era uma viagem que eu queria fazer, até para conhecer o país e a cultura e outras coisas, fazer uma visita para eles também. E no período final, na última semana que eu estaria de volta no Japão, porque do Japão eu fui em Bali e voltei pro Japão. E na última semana ali... É estranho porque assim, fala... Não, fui pro Japão, aproveitei para ir em Bali, é outro país, mas você está na Ásia, né? Assim, exatamente, nunca seria tão fácil quanto... De chegar em Bali. Porque essa passagem para Bali e Japão, eu que arquei. E a do Japão para o Brasil, eu meio que ganhei por conta dessa viagem, né, com alunos. Então eu falei assim, nunca vai ser tão propício, né, quanto nessa oportunidade. E na última semana que eu estava lá, eu tinha combinado de visitar uma cidade, em 2016, que é uma história à parte. Não sei se a gente pode emendar essa história aqui. Não, vai embora. O que aconteceu? Então, buscando contatos, tinha um aluno aqui no seminário que estudou quase na mesma época que eu, mas a gente estudou no mesmo tempo, né, que é o Kerlison, hoje o pastor Kerlison, que está lá em Manaus. E desde então ele sabia do meu alvo para o Japão, sabia que eu tinha ido e tudo mais. E teve um dia, foi no começo do ano de 2016 mesmo, ele ligou para mim e falou assim, Bruno, eu estou aqui na casa de uma irmã da igreja e ela está recebendo a visita do irmão dela, que mora no Japão, e eu comentei que conhecia um pastor que tinha projeto de ir para o Japão, explicou lá a minha situação, e esse cara falou assim, eu sou de uma igreja evangélica lá no Japão, e eu conheço o pastor muito de perto. Aí ele me botou em contato com ele, e eu falei com esse... Até então eu não conhecia nem ele, nem irmão, nem nada, né? Mas aí o nome dele é Gerson, né? E eu falei assim, Gerson, você é de lá e tal. Ele falou assim, não, se você estiver no Japão algum dia, você pode visitar lá a igreja, eu te busco no aeroporto e tal. Eu falei, olha, coincidentemente, esse ano eu vou estar lá na época ali de setembro. Então, seria possível nessa época? Aí acabou que a gente conversou, viabilizamos. Então, eu separei esse último período da minha viagem de 2016, uma semana, 8 dias, para visitar. E cheguei de volta, então, desse voo de Bali, ele me buscou no aeroporto, fiquei na casa dele esses dias, e aí ele falou, cheguei meio de noite, falou assim, vamos lá na igreja, vamos lá na casa do pastor, que ele está em casa. Hoje não tem culto, não tem nada, era um dia de semana, ele me levou na casa do pastor. Quando cheguei na casa do pastor, mas era uma estrutura de apartamentos que tem em cima e embaixo, ele não estava em casa, mas estava na casa de um presbítero que morava embaixo, no apartamento de baixo. E aí entramos, ele falou assim, pastor, está aqui o pastor Bruno, que veio visitar o senhor. Aí ele falou uma coisa, e no momento que ele foi falando, caiu a ficha de uma situação que tinha acontecido um ano antes. Em 2015, eu estava aqui no seminário e uma aluna também que tinha feito aqui seminário, que era do Mato Grosso, ela me ligou, pastor Bruno, está aqui na minha igreja um pastor que é do Japão. Ele veio dar uma conferência aqui, está pregando aqui hoje e amanhã ele já vai para outra cidade. Então, eu falei que você tem um alvo de ir para o Japão, ele gostou muito e queria conversar com você. E me colocou em contato com ele, ficamos mais de uma hora conversando aquele dia. Era uma noite, né, e tal. E ele falou assim, olha, Bruno, me liga amanhã, que eu preciso ir agora para casa. Me liga amanhã que a gente conversa, a gente continua essa conversa, eu acho que eu consigo te ajudar assim. E, puxa, mais uma daquelas vezes que eu fiquei super animado, né, agora vai. No dia seguinte, liguei para ele, nem atende. Aí fiquei para baixo de novo, né? E uma dessas muitas quase, né? Que na minha cabeça foi.
Mas ficou marcado para mim que ele era um pastor que ele tinha deficiência visual, ele era cego. E era um pastor brasileiro no Japão. Pelo menos assim, é possível. Ele está lá, né? Então, tem uma via realmente que funciona. Ele não tem nenhuma descendência, né, japonesa, nenhuma ascendência, né, japonesa. Quando eu cheguei na casa do pastor, nessa cidade, foi ele, cara. Eu falei, não pode ser outro. A voz, ele também era cego. Seria muita coincidência. E eu falei assim, pastor, meu nome é Bruno. O senhor se lembra de mim? Ele falou assim, eu lembro. Porque ele tem muito mais memória auditiva do que a gente, né? Então, quando ele ouviu minha voz, ele lembrou. E a gente começou a conversar, foi isso mesmo. E ele explicou o que aconteceu naquele dia, que como ele mudou de cidade, o chip que ele estava parou de funcionar. Ele mudou de área. Então, quando eu liguei de fato no outro dia, não funcionava. E ele não tinha também nenhuma referência para voltar a ligar para mim. Não estava mais na igreja que aquela ex-aluna poderia fazer um contato com a gente, então eu te dei como perdido. Então aquilo falou muito alto comigo, que foi assim, conheci ele de uma via, aí de uma outra via completamente diferente, eu chego no mesmo lugar, eu falei assim, vou ficar com o olho aberto, né? E aí acabamos que ali eu conheci ele pela primeira vez, mas já tinha conversado com ele no ano anterior, e a gente começou um diálogo ali. Então, em 2019, quando eu voltei ao Japão, já com a proposta de passar 30 dias ali na igreja, para que ele pudesse me conhecer melhor e eu pudesse conhecer também a igreja melhor e tudo mais. Fiquei os 30 dias ali em 2019 e no final daquele período conversei com ele novamente e falei, pastor, então a gente precisa dar uma conversa, né? A gente precisa chegar a uma definição se nós vamos fazer isso funcionar, né? Porque aí envolve documento, vamos andar em direção a alguma coisa. Porque em 2016 ficou assim, em aberto, vamos conversando, mas de longe nunca dava. Eu até cheguei a falar com o pastor Giovanni e falei, pastor Giovanni, eu sinto que assim não vai rolar, eu preciso tomar um passo e assim, e até que ele me liberou também esses 30 dias para estar lá, então eu fui justamente para ter que definir. E no final a gente definiu, não, então vamos fazer acontecer, porque eu vi que você é uma pessoa séria com o evangelho, quero te ajudar em tudo que eu puder. E eu falei assim, pastor, e a igreja tem a mesma visão que eu tenho. Eu quero trabalhar com ensino, quero trabalhar com isso aqui. Então, comecei a ver as coisas abrindo na minha mente até sobre métodos de algumas coisas resolverem. E me senti também muito útil de imediato, estando no Japão, podendo ali atuar como pastor também, que é algo que eu já fazia. Então, para mim, assim, foi muita paz e tranquilidade. E no final deu certo. Quando saíram os meus papéis, que foi em março de 2020, 4 dias depois o Japão fechou. Março de 2020. Puxa, pandemia. E 4 dias depois o Japão fechou até para cá. Pronto para ir, tudo dando certo. Tudo dando certo. 15 anos de espera. E aí o que eu pensei na minha cabeça? No dia que eu conseguir os papéis da elegibilidade da imigração japonesa, nada me segura. Eu pensei, depois é só pegar um visto e fui embora. E tem uma pandemia, parou o mundo por 2 anos, foi assim, completamente fora do entendimento mesmo. Mas, para quem já estava esperando alguns aninhos, falei, Você fala de pandemia agora, quando você olha para trás, né? Quanto atraso. Foi um tempo que como que você ia esperar que acontece? Não essas coisas assim, exatamente. Se você não estiver preparado emocionalmente, uma estrutura espiritual para lidar com esses momentos. Exatamente. Talvez você não tinha chegado lá, né? Porque estava tudo aberto, acho que eu vou agora. Não é para você ir, não. Tá vendo a pandemia aí, ó. Agora não é para você não brinco mais, não quero também. Não é pirraça. Mas é a convicção. Mas tem pirraça no ministério. Porque senão... Eu não sei se alguém pensou isso, né? Mas pensar assim, cara, a pandemia é um sinal especificamente para mim. Deus parou o mundo para que eu... Entendesse que não é para ir. Não é possível que alguém pensou que não, mas na época... era só isso, né? Só esse. Mas na época, assim, eu já estava, lógico que, tão convicto que nem mexeu comigo, assim. Eu pensei assim, era uma coisa que eu não esperava, mas também só esperar mais um pouco. Mais os outros perguntando, né? E aí, pastor? Isso, tem muita preocupação, né? Porque também acha que está falando assim
É como se eu tivesse pego uma doença incurável, né? Então chega cheio de dedo, cuidado para perguntar. Ah, mas e agora? Eu falei, agora, espera mais um pouco. Fazer o quê? Né? Todo mundo parou, todo mundo está esperando alguma coisa acontecer para a vida continuar, né? Mas foi um tempo. Aí nesse tempo você já não está nem dando aula mais aqui no seminário. Não, né? Já tinha. Porque quando eu voltei do Japão, ali que era fevereiro ou março de 2019, eu já voltei com esse entendimento de que as coisas iam se encaminhar, estava tudo certo. A igreja no Japão ia começar a se movimentar para providenciar as documentações. Então foi quando eu conversei com o pastor Giovanni e falei, pastor, eu não sei quando, mas vai acontecer. Assim, acabou demorando bastante por algumas complicações de documento mesmo, lá do Japão, que para providenciar algumas questões de documento, mandar para lá e tudo, mas era prudente desde então deixar preparado alguém que pudesse estar com as matérias que eu lecionava, inclusive com a igreja que eu pastoreava, né? A gente teve que lidar com isso, e desde então eu não estava mais pastoreando, né, a igreja que eu pastoreava na cidade, e também as aulas que eu, né, foi feita ali foi passado ali para os professores da situação que podiam, né, abraçar as matérias que eu lecionava. Então passei o restante de 2019 sem lecionar, mas, né, me mantive ativo, né, em todas as áreas aqui do seminário. Acho que até um dia antes de viajar eu estava correndo atrás das coisas aí, dentro daquilo que já estava organizado e fazendo, né, mas como eu achava que tinha que ser, né. E agora com essa chegada no Japão já foi também, como eu disse, né? Eu acho que você foi um missionário mais bem preparado por vários motivos, não é só questão tempo, né? Eu acho que você buscou uma preparação mínimo da língua, que não é... Eu nem imagino o que seria buscar para aprender japonês, que não parece uma língua fácil de aprender, né? Mas você já tinha um certo preparo, tanto viajou sozinho pelo Japão, né? Antes. Então tem esse preparo intelectual, emocional, tudo isso eu acho que você foi bem preparado, mas você chegou também com uma certa estrutura já, né? Você chegou já estava alugado o apartamento, ou você alugou quando chegou lá? Não, foi mas já sabia que não ia viver na casa de alguém. Sim. Cheguei consciente de que a gente teria, né, que alugar o nosso espaço lá e tudo mais, apesar de que esse mesmo Gerson, que foi o contato para eu chegar lá em 2016, que me recebeu na casa dele, ele mesmo falou assim, não, faço questão que você fique aqui na minha casa enquanto você não arrumar uma casa, um apartamento. E ele mora numa casa grande, né, então ele nos hospedou na casa dele e ficamos lá 1 mês e meio. E se dependesse dele, ficávamos mais. Então, assim, para nós até uma coisa boa, né? Porque nós não fomos assim, vocês não foram ainda, né, e tal. Mas de coração, assim, é um homem muito bom, né? Um coração muito grande. Ele tem cargo na igreja ou ele é um membro ativo, assim? Não, na verdade, ele foi mais ativo já em algum momento e depois ele não mais estava ligado com a igreja que eu estou hoje. Depois ele estava com uma outra igreja, né? E no caso, dá para ver que ele é uma pessoa assim, ele tem esse coração de querer ajudar bastante. Em certos aspectos, acredito que não no compromisso com a igreja, mas nessa área eu vi ele muito parecido com o pastor Robson Baião. É aquela pessoa assim que a partir dele viabiliza-se muitas coisas. Ele é uma pessoa que viabiliza muita coisa para muita gente, né? Então, e de coração eu recebi bem porque ele realmente fez voluntariamente. Os missionários chamam de você achar o homem de paz, né? Exatamente. Que abre portas. Ele foi essa pessoa para mim. Desde o meu primeiro contato lá com a cidade até o meu último contato com a cidade, que foi até a gente chegar. E eu cheguei muito consciente de alguns custos, né, de vida do Japão e tudo mais, mas ainda assim, quando eu cheguei, eu fui pego numa onda de aumento de preços que pegou todo mundo junto. Então, assim, só em termos assim do que eu me planejei, um apartamento lá no tamanho que a gente precisava seria
45 mil ienes o aluguel, que é o mesmo tamanho do apartamento do pastor da igreja lá. E eu pensei assim, poxa, isso aqui tá maravilhoso pra gente. Quando eu cheguei já era outro preço, muito mais alto. Era tipo 50 e pouco, 60. E quando que aumentou? Nem as pessoas que moraram lá entendiam, porque elas não... O contrato de aluguel delas vigente sempre no preço original. Então, muita coisa nem quem morava lá sabia que tinha aumentado tanto. Mas por causa do período de pandemia e por causa também da recém-iniciada guerra, né, da Rússia, né? Então, isso afetou bastante, né, o Japão nas questões de custo de vida. E, até, assim, só para a gente ter ideia, né? Desde que eu cheguei no Japão a primeira vez em 2012 até a última que eu fui antes de chegar no passado, tem muitas lojas de conveniência no Japão e tem um bolinho de arroz muito comum no Japão que chama onigiri. E para mim é muito gostoso, tem um recheiozinho diferente aqui e ali. Desde que eu cheguei no Japão em 2012, eu comprava onigiri de 95 ienes, até 2019 era 95 ienes. Antes de vir para cá, acho que uma semana antes de vir para cá, eu fui no Combini comprar e estava quase 200. O mesmo onigiri que eu sempre comprei a 95, exatamente. Então, isso para o japonês também afeta, né? E foi tão rápido, foi tão abrupto, que o meu planejamento financeiro, quando eu cheguei nas minhas 2 primeiras semanas, eu meio que tive um choque cultural, não com a cultura, mas com esse planejamento financeiro que eu fiz e falei, não vai dar. E mais uma vez eu tive que ir para os pés do Senhor e falar assim, sempre foi o Senhor, vai continuar sendo o Senhor. Amém. E graças a Deus que, mais uma vez, o Senhor, né, tomou conta. É outra área que eu sou envolvido, né? Acompanhei de perto, pouco antes da sua saída, né? Se tornou um faixa preta de jiu-jitsu, né? E aí, ainda bem você foi, porque eu parei de apanhar tanto, meu ombro dói menos agora, né? Então, mas aí, chegando lá, logo conseguiu... Como é que foi o jiu-jitsu? Dá para usar? Não dá para usar? É uma ferramenta? Então, quando eu cheguei, enquanto eu estava hospedado na casa desse meu amigo, eu fiquei um pouco limitado, porque eu também não queria incomodá-lo além do que eu imagino que seja receber uma família na sua casa, se bem que sim, isso é da minha parte, né? Dele jamais, pelo contrário, como eu falei. Deu toda a liberdade. Isso, e foi, poxa, você podia ficar mais um mês, cara, penso, pra você escolher melhor alguma coisa. Então eu entendi que nunca foi, muito, muito solícito mesmo. E teve um dia que eu falei com ele assim, quando puder, eu acho que eu vou procurar aqui na cidade, se tem alguma academia e tal. Aí eu falei, você já viu que tem alguma? Não, pela internet eu vi que tem uma aqui e tal, e tal. Não, pá, hoje à noite eu te levo lá e tal. Porque sem carro, também nem bicicleta eu tinha. Então ele foi e me levou, porque eu acompanhei ele muitos dias, seguindo a rotina dele também, né? Fez bem para mim seguir. Ele faz um trabalho que eu conseguia, ele trabalha com construção, então ele lidera uma equipe de construção de casa e tudo mais, ele tem uma empresa disso aí. Então, assim, foi bom porque eu pude acompanhar os lugares que ele foi, então, para reconhecimento cultural e para conhecimento geral, até geográfico da cidade, das cidades vizinhas, então ele roda bastante de carro. Para mim foi muito bom. Então, num desses dias que a gente chegou em casa mais cedo um pouquinho, eu fui lá nessa academia, conheci, muito boa, é a que eu pratico até hoje lá, né? Mas então, até eu ter um carro, eu consegui até certo ponto. Eu comecei a praticar realmente quando a gente estava na nossa casa, que foi no começo de novembro, quando eu já tinha saído da casa dele. E eu ia de bicicleta, então, nessa academia e voltava. Uns 15 minutos de bicicleta eu chegava lá. Só que o frio começou a apertar. Lá na cidade faz muito frio. E o treinamento que eu fazia, meu horário era de 8h30 da noite até 10h30. Então, quando começou o comecinho de dezembro, eu lembro que eu fui uma aula só em dezembro, no comecinho, que quando eu saí de lá já estava fazendo 4 ou 5 graus, e eu voltando suado de kimono de bicicleta.
15 minutos. Eu voltei aquele dia, eu falei assim, eu vou morrer, eu vou ter um troço aqui de repente, né? Mas mais por temor, não por falta de disposição. Aí eu falei, não dá. Quando eu peguei a carteira de motorista e consegui um carro no ano seguinte, foi no comecinho de fevereiro, aí eu venho praticando então sem parar agora. Porque aí não tem mais realmente essa coisa de estar chovendo, não tá, e dá para fazer uma coisa contínua, né? E formei um horário também que cabe na minha rotina legal. Então, e assim, dentro daquilo que eu imagino de usar o jiu-jitsu como ferramenta de evangelização, eu entendo que é muito viável, mas eu acredito que o momento onde eu estou lá não dá para começar ainda, porque primeiro eu preciso de pessoas da igreja envolvidas, e eu ainda não tenho. Eu preciso entender como fazer funcionar com outras pessoas da igreja envolvidas. Tem algumas pessoas que gostariam muito de se envolver, mas a rotina delas não permitiria. Então eu gostaria de começar já envolvendo a própria igreja para estar um pouco mais no negócio. Pelo pastor, ele falou assim, ótima ideia, quando você quiser. Mas como eu preciso também dar sustentação para o projeto, eu entendo que não é o momento ainda não. Mas vai acontecer também. Mas aí você fala de começar um projeto, né? Isso. Mas você cria vínculos dentro da academia que você pratica? Não, quanto a isso, foi maravilhoso, porque eu tenho acesso com um certo respeito por ser faixa preta e com a própria abertura que o professor responsável também me deu. Então tem tanto brasileiros como japoneses que fazem. E é uma academia assim, a mais antiga que tem na cidade. Então, uma vez eu estava pensando sobre isso, né? Que tem japoneses já que assim que eu tiver condição de idioma para conversar uma conversa séria de vida com eles, eles estão abertos. Que bom. Coisas que eu não poderia fazer numa relação simples de morador da cidade. Eles não iriam parar para me ouvir. Mas só porque eu sou faixa preta e eu tenho algo para ensinar no tatame, eu já tenho um respeito, né? Que ele está implícito na minha condição de líder. O japonês, ele gosta muito da figura do líder, seja onde for, né? Então, o faixa preta, ele é um certo tipo de líder na academia, então, dentro da cultura, é uma pessoa assim, olha para ele, aprende com ele tem algo para te ensinar. E aí isso acaba dando uma abertura muito grande, né? E também me ajuda com contatos em geral, né, com outras pessoas mesmo que falam português ou falam espanhol. Conheci um homem lá também que a gente se comunica em inglês, né? Você pensa que você sofre? O homem tem 2 metros de altura, um monstro gigante, né? E eu tenho que lutar com ele. Acho que é maldição, né? Vingança, né? Mas você não é fácil no tatame não também, pastor. Você fica... Né? Não vou falar mais nada, vou até mudar de assunto. E na igreja, agora estou falando assim, como pessoa, né? Não ministerialmente você chegou, eu acho ideal, chegou engajado, então uma igreja com um pastor apoiando e tudo, mas você emocionalmente você sente assim acolhido pela igreja? Tem alguma coisa que você sente que emocionalmente é mais difícil, ou você pensa, não, Deus abriu a porta mesmo, até hoje é uma condição ideal? Então, como eu já tinha ido nessa igreja por 2 vezes na cidade, né, uma em 2016 e outra em 2019, eu já sabia como a igreja funciona. E desde sempre já fui tratado como pastor, não da igreja, mas como pastor, né? Então, essa primeira recepção sempre foi muito boa. Mas tem aquela coisa, a gente tem que chegar, e a gente tem que viver lá, e a gente tem que, né? Então, eu sempre tive a ideia de chegar lá, mesmo tendo esse conhecimento prévio, e algumas pessoas lembram de mim, né? Até eu chegar lá, lembravam de mim, e até perguntavam ao pastor, como é que está o processo lá do pastor Bruno, vai vir mesmo, não vai, querendo informação. Então, essas pessoas foram as primeiras que eu fiquei mais à vontade, né? De conversa e tudo. Mas aí, quando a gente estava lá mesmo e convivendo com as pessoas, eu pude confirmar, assim, na vivência, que não era só uma coisa de primeiro momento. Realmente, assim, o contato com eles foi muito legal, sabe? Foi uma coisa assim, fomos recebidos, assim, muito bem.
Desde quando eu conversei com o pastor, ele sempre foi muito claro comigo o seguinte: Bruno, a nossa igreja tem alguns compromissos financeiros e eu não posso fazer nenhum compromisso com você financeiro, porque realmente seria irresponsável da minha parte. Mas é claro que você estando aqui e você vivendo e trabalhando na igreja, é natural que as coisas comecem a acontecer em algum momento, mas eu não posso dizer para você quando, porque depende de recursos, né, e tudo mais. Mas eu sempre falei com ele, pastor, a única coisa que eu não tenho até hoje é um documento para eu poder vir para o Japão. Então, o que o senhor está me fornecendo, para mim, é o mais precioso, né? Então, e de fato, todo o apoio que a igreja pôde me dar, de contato e, de certa forma, financeiro, porque algumas coisas a igreja providenciou para nos ajudar, né? De que gasta dinheiro, eu sei, então não veio do nada. O pastor parece que pouco antes da gente chegar, ele falou de púlpito para a igreja assim, nós estamos recebendo uma família, né, missionária, é o pastor Bruno, alguns conhecem, ele vai vir com a esposa e 2 filhos. Se você tiver alguma coisa que você pode ajudar para montar a casa dele, ele vai precisar. Eu não quero porcaria. Ele já está vindo, missionário, vai ajudar a gente, a igreja não tem condições de ajudar financeiramente, não me arranje porcaria para ele. Porque às vezes tem aquela coisa, não estou usando, dá. Então o pastor já deixou bem claro. Então, assim... Não é um lixo. Não, vou jogar isso fora, dá para o missionário aí. Não, mas aí, de fato, tinha algumas pessoas assim que, não, eu consigo sim, tem uma... E a gente ganhou muita coisa. Assim, se for parar para pensar de montar a nossa casa, eu vejo nessas coisas assim, se você, quando fala em Malaquias, né? E prova-me se eu não vou abrir as janelas do céu e não vou repreender o devorador. Então, só de não ter gasto com tanta coisa que a gente ganhou para montar a casa, eu penso assim, eu não preciso ter esse dinheiro, eu ganhei essas coisas. Então, eu vejo a mão de Deus assim, recurso financeiro que eu, até então, como que eu vou fazer acontecer? Assim que a gente alugou a casa, as coisas também começaram a chegar, né? Então, a igreja me recebeu da melhor forma possível. E, assim, nunca tive essa pretensão de chegar como nada. Eu lembro do pastor Larry falando assim, se eu puder lavar o banheiro, para mim tá bom. E eu tive esse mesmo pensamento, porque eu estou aqui e Deus vai fazer as coisas acontecer, nunca tive nenhuma pretensão de nada. E aí, pelo contrário, veio um reconhecimento e um respeito, assim, que de coração, só pode ser Deus, assim, sabe? De uma sinceridade que Deus mostrou para as pessoas no meu propósito com a igreja, sabe? É uma coisa que envolve a mim, mas é só reflexo daquilo que eu me entreguei para fazer para Deus. Então foi muito bom, porque de fato eu sou uma pessoa confiável, eu não tenho nenhuma intenção, tirando aquilo que eu me exponho mesmo, que é estar lá com eles e servir aquela igreja. E foi bom que parece que eles viram isso muito rápido. Então fiz amizades muito rápido. Marcela também de imediato sentiu muito à vontade, que era uma das preocupações dela, como será que vai ser mudar para uma outra igreja? E ela tinha essa coisa de como que vai ser, né? Porque ela entende, se não for legal, eu vou ter que lidar com isso. E ela disse que no primeiro culto que ela passou lá, ela já sentia em casa. Que benção. Então, uma coisa de Deus mesmo, que para mim, como marido, né, que não posso administrar a emoção da minha família, foi muito bom ouvir ela falando isso, né? Que bom. E tem assim, qual a sua perspectiva a curto prazo? Eu sei que não dá para ainda fazer uma perspectiva a longo prazo sobre projetos. Naturalmente você tem planos, mas talvez ainda não dá para olhar para eles assim, começar, como você falou, quero começar um projeto de jiu-jitsu, mas você pode começar, mas ainda não tem material humano, outros recursos. Mas tem alguma perspectiva a curto prazo? Ou o que você pensa, né, a curto prazo de avançar agora? Tudo que eu pretendo é dentro da solidificação de algo que já está em andamento na igreja. Da minha parte, eu pretendo evoluir bastante até o fim desse ano no meu idioma, né, do idioma japonês. E eu tenho planos de ir prestando provas de proficiência para marcar etapas.
O estrangeiro no Japão, que ele tem níveis de proficiência, ele também tem portas abertas. Então, atualmente, a gente tem 5 níveis de proficiência de um teste que é o oficial de proficiência da língua japonesa. Um dos testes, mas esse eu acredito que é o mais abrangente. E dentro desses 5 níveis, eu pretendo prestar as provas até... Quando eu chegar na metade, eu já tenho bastante abertura. Aí eu não tenho data para os 2 níveis superiores. Eu tenho uma data assim, dentro de até o final do ano que vem eu conseguir chegar nesse que é a metade. Né? Até o final do ano que vem eu quero ter esse nível de proficiência. Qual seria, para um leigo que não está nos assistindo no teu outro idioma, pensar assim, qual que é seu nível hoje, assim, de conversa, até onde você consegue, nem conversa, até onde você consegue chegar, o que você consegue. O meu nível seria o mais básico, que chama N5, mas eu nunca fiz uma prova de proficiência para confirmar. E eu nem pretendo fazer essa prova, eu quero fazer a prova do N4 logo. Porque não tem vantagem nenhuma de fazer a prova em si. Mas a do N4 já é um desafio para mim. Então eu estou me preparando para fazer essa prova no fim desse ano, que acontece em dezembro. E aí então, na prática, isso seria o quê? Eu consigo andar pelas ruas, pedir, fazer compras? Isso eu já faço hoje com o meu nível. Mas eu tenho mais vocabulário e mais proficiência mesmo, uma facilidade maior de interação maior. Exatamente. Essa é a minha pergunta. Talvez então eu dominaria mais. O Japão ele tem três alfabetos. Ele tem um que chama hiragana, o outro chama katakana e ele tem o kanji. O kanji são os mesmos símbolos que a gente vê no chinês. Eles são naturalmente letras chinesas que foram incorporadas, né, para serem japonesas. Elas são lidas de forma diferente, mas o símbolo é o mesmo. Então, a escrita japonesa ela é formada por esses 3 alfabetos. Então, eu sei completamente os 2 primeiros, que eles têm pouco mais de 80 caracteres cada um, símbolos, né? Então eu sei os 2, sei entendê-los e sei escrever os 2. E o resto do desenvolvimento é tudo kanji, que tem milhares. Então uma criança ela termina o ensino fundamental com quase 1000 dominados, na escrita e no entendimento. E eu ainda estou muito longe disso, né? Lógico que quando eu dominar esses quase 1000, eu tenho uma maturidade para utilizar muito maior do que uma criança na idade em que ela aprendeu aqueles caracteres, né? Mas assim, e para uma pessoa que vai entrar na faculdade, ela está no nível ali de 2000 e poucos caracteres entendidos. No final, eu quero chegar nesse nível, né? No final, eu quero chegar, assim, se eu quiser fazer uma faculdade, eu posso. Não para que eu faça faculdade, mas seria um nível muito legal de conversar sobre coisas da Bíblia. Porque é difícil você também ser muito ruim no idioma que você vai explicar uma coisa tão importante. Então, eu quero dominar muito a língua para poder falar com muita propriedade e para poder tratar os termos bíblicos que com certeza eles são muito avançados, assim como são em português, uma linguagem bem erudita, né? Então eu preciso entender bastante, né, o idioma nesse nível. Só para entender, quantas pessoas brasileiras, você tem muito contato com brasileiros, sim, né? Chegam nesse nível? Só quem estuda lá. Só quem estuda lá. Quem estuda lá acaba chegando nesse nível porque estuda na escola japonesa. A maioria filhos de os filhos que nasceram lá, porque as pessoas mesmo não buscam esse... Porque a realidade de muitos brasileiros e muitos estrangeiros que estão lá é uma realidade de trabalho. Então, é possível a pessoa chegar para trabalhar e, com o longo dos anos, ir estudando e fazendo esses testes de proficiência, estudando, até por uma questão de oportunidade de trabalho. Porque o estrangeiro também que sabe falar mais a língua, por exemplo, com essa mesma prova de proficiência, quando tem uma oferta de emprego para estrangeiro, às vezes ele fala lá, japonês intermediário, japonês N3, japonês N4, aí assim, japonês básico. Então, para a oferta de trabalho para o estrangeiro, meio que o
o nível de japonês também está ali, muito claro. Então, se eu sei bastante japonês, eu tenho todas as ofertas que eu quiser. O Japão está aberto para eu trabalhar. Porque eu, como estrangeiro, podendo trabalhar onde eu quiser, o que vai me limitar é o idioma. Ok. Não, a minha pergunta é assim, porque naturalmente, com esse entendimento, abre outra realidade para a igreja, né? De possibilidades, né? De avanço. Claro. Quanto mais as pessoas da igreja também sabem japonês, também cada crente fica mais capaz também de influenciar o japonês, porque vai fazendo os seus contatos pessoais. Então tem pessoas lá que têm relacionamentos de anos com pessoas nativamente japonesas, não tem condições de pregar o evangelho também. Porque elas se mantiveram num nível simplesmente suficiente para o emprego que elas têm. Porque eu imagino que você vai com a ideia de ganhar japonês, né? Você vai para o Japão buscar japonês. Se fosse para buscar brasileiro, ficava aqui, né? E foi uma coisa até não que os brasileiros estão lá, não precisam ser alcançados, né? Mas pensando em níveis de alcance, eu consigo alcançar muito mais brasileiros aqui do que lá, se fosse por uma questão matemática. E já tem igreja, esses que estão lá, mas já tem igreja para eles, né? Mas uma coisa que entrou em conflito na minha mente no começo, assim, de, poxa, eu vou trabalhar, não no começo quando eu conheci essa igreja, mas no começo da montagem da estratégia, lá em 2009, 2010 mesmo. Mas eu pensei assim, se eu chegar fora de uma comunidade brasileira, no meio do japonês, o meu choque é maior, minha adaptação custa mais, ela é mais traumática, e eu vou ficar com o sentimento de ficar infrutífero por alguns anos. Se eu começar numa comunidade brasileira, eu consigo ser atuante no momento que eu estou lá, porque eu consigo comunicar com essas pessoas, consigo ajudá-las a aprimorar o seu conhecimento bíblico, e com o tempo que eu preciso para aprimorar o meu idioma, é o tempo que naturalmente eu ia precisar, estando com brasileiros ou não. Então, na verdade, se mostrou a melhor estratégia. Claro, ótimo. E naturalmente vai te dando outras oportunidades. Você vai exercendo o ministério à medida que vai se preparando também. E a igreja tem essa visão missionária de alcançar o japonês mesmo, sabe? Então, assim, a linha é exatamente a mesma. Outra dificuldade, comida. Você já comia peixe cru até mas não tinha problema. Né? Não. Mas fala assim, parece que japonês só come peixe cru, né? Exatamente. O sushi, quando a gente pensa em peixe cru, é como se a gente fizesse um churrasco aqui, não é uma comida do dia a dia. Então, tem gente que come churrasco mais do que eu, né? E tem gente então, que come sushi lá no Japão também bastante. Mas, no geral, a alimentação do japonês é baseada no arroz, algum tipo de carne dentro do preparo, que ele é bem japonês, né? E muito rico em verduras. Também derivados de soja, né? Então, assim, na média, a comida japonesa ela é muito, muito mais saudável que a comida do Brasil. Se você for aleatoriamente num restaurante aqui na nossa cidade, aleatoriamente no restaurante no Japão, a chance de você consumir uma comida mais saudável lá é muito maior. Então, o que tem no supermercado, o que tem de proposta de gastronomia, ela é mais saudável. Então, para mim, isso já é muito tranquilo. O que eu preciso me adaptar é simplesmente estar aberto a comer coisas que eu nunca comi. Mas, como também já vou e volto ao Japão por muitos anos, não tem quase nada muito novo. Para comer, sim, mas de conhecimento, não. Então, eu sei que tem aquela comida lá que eu nunca comi. Quando eu puder, eu vou comer. Mas eu não tenho medo dela e nem tenho aversão. Então, estou bastante aberto à comida. Lá em casa, não. Porque, para eles, muita coisa é nova. Então, tem coisas que eu como para disponibilizar na mesa, assim, para eles comerem, mas só eu como ainda. Então, a Marcela come, assim, porque ela é missionária, mas ela come sem gosto ainda, né? Mas ela come porque... E já os meninos comem, assim, só pelo temor da vida mesmo, sabe? Porque às vezes eu falo, vai comer. Aí come, né? Mas paladar é aquela coisa, né? Ele é desenvolvido. E é muito importante, dentro de uma cultura como a do Japão. E eles também podem, a qualquer momento, precisar comer, assim, convidado na casa de alguém, uma coisa assim, aí tem que estar preparado. É justamente por isso que algumas coisas eu meio que imponho, né? Mas
esperando que eles entendam, né? E não é ruim, é diferente algumas coisas. Realmente são pratos muito saborosos, mas o paladar é diferente. Então, é um paladar diferente para você desenvolver. E quando você pega, não, a diferença é essa aqui. Aí você, quase todas, está de boa, né? Eu acho que é um pouco, vamos supor, a gente tem também bastante conhecimento da comida da Indonésia, por exemplo. É mais apimentada, no geral. Eu visitando lá, eu fui no KFC, então tinha a opção de pedir as coxinhas lá fritas com pimenta ou sem pimenta. A sem pimenta veio apimentada. É apimentada. Você pode acrescentar ainda. E eu ainda posso jogar aquele molho cheio de pimenta. Então, o paladar daquele local de quase tudo vai ter um nível de pimenta acima do que você está acostumado no Brasil. No Japão é assim também? Não, no Japão o que é apimentado você sabe. Isso aqui é apimentado mesmo. Então, você sabe antes de comer. Mas a maioria não é. Na Indonésia quase tudo é apimentado. Então, é diferente. Uma vez até falou, pastor Raul, até o pão aqui parece que tem pimenta. Pastor Bruno, muito bom esse tempo a gente conversando, esclarecedor também, né? Porque eu acredito que é dúvida de muitas pessoas, né? Na missão já talvez gostariam de te perguntar, então já assiste o podcast, já vai tirar muitas dúvidas, né? Já vai esclarecer. E agora a gente vai para as nossas considerações finais. E aí você pode, agora olhando direto para aquela câmera ali, fazer sua consideração final. Beleza. Então, eu queria agradecer, né? Se você está assistindo até agora, né? Se você está assistindo por interesse ministerial no Japão, se Deus tem te chamado, tenha certeza que Ele te chamou, porque os desafios são grandes. Não quero desmotivar ninguém de ir para o Japão, não. Mas eu é que sei o que eu tive que passar para chegar até lá. E não é que não é para qualquer um, mas é para quem tem convicção. Assim como vários outros propósitos ministeriais que a gente tem. Se você quiser, o Japão está aberto para missionários e precisa. E eu agradeço a oportunidade para poder falar um pouco mais, né, da minha história, da minha caminhada. E eu acho que eu só posso encerrar sendo grato a Deus, porque tudo isso que eu passei é um trabalho de muitas mãos. Tem muita gente orando, tem muita gente ajudando financeiramente, tem muita gente envolvida. E às vezes você que está me escutando aqui é envolvida de alguma forma e eu nem sei. Mas eu preciso te dizer que se Deus te chamou para estar unido comigo, então você está lá. E eu sei que tem muita gente que ajuda, né? Em oração, financeiramente, eu não tenho condições de saber. E, por favor, entre em contato comigo se você quiser saber mais. Eu acredito que é fácil deixar algum contato, não sei, aqui também no podcast, em algum local, né, próximo desse vídeo aqui, para você entrar em contato comigo, porque eu tenho todo o interesse de compartilhar o pouco que eu sei, né, de compartilhar e de facilitar também o seu caminho, seja ministerialmente para o Japão ou qualquer lugar que o Senhor tenha te chamado. E agradecer também a oportunidade, né, de ser convidado aqui para essa conversa, que para mim foi muito boa, né, uma oportunidade muito legal. Pastor Giovanni, suas considerações? Eu acho que toda vez que a gente está num podcast aqui, especialmente com esses que já passaram por aqui, estudaram, foram alunos, se formaram, foram para outros lugares. A gente está tendo uma conferência aqui nesses dias. Está aqui conosco o pastor Bruno e o pastor Elias. E o que eu vejo é que todo mundo que se propõe a fazer algo para Deus se coloca nas mãos dele, né? Espera o tempo de Deus, tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Deus vai levar para onde ele te indicar para ir. Deus é o mais interessado em te levar, mas tem o jeito dele, o processo dele. Não adianta você querer pular etapa, não adianta você querer abreviar o tempo. No tempo de Deus as coisas acontecem. Então, a gente ouve as histórias, relembra algumas, né? Outras vêm na memória, mas assim, é muito, muito, muito edificante mesmo para nós, quando nós estamos aqui ouvindo, e com certeza vai ser muito edificante para você que está aqui nos acompanhando nesses podcasts que estamos fazendo. Então, Deus abençoe você e que tudo que foi falado aqui sirva também para aumentar a sua fé e te desafiar a fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração para fazer. Então,
Deus abençoe você, sua família. E Deus, ele tem algo especial para cada um, né? Não que nós somos especiais, mas Deus, ele coloca algo em nosso coração que, se você ficar firme, você vai alcançar, mas do jeito dele. Shalom. Muito obrigado, pastor Bruno, pastor Giovanni, né? Um abraço para Marcela, para o Azaf e para o Abraão, que estão lá no Japão, né? Esperando o pai voltar para continuar lá. É grande coisa, né? A gente ouve aqui, sempre temos o privilégio de estar ouvindo os missionários, de estar ouvindo, eles compartilham essas experiências conosco, isso realmente é muito edificante. Então, é o propósito desse podcast. Então, peço que você curte, né? Comente, se inscreva. Eu sei que às vezes a gente fica repetitivo pedindo, mas porque é importante para nós. Então, se inscreva aí no canal da igreja, compartilhe com as outras pessoas, leve essa mensagem adiante. Nós não sabemos qual dos podcasts que nós fazemos pode alcançar alguém e levar essa pessoa a se despertar para a obra missionária, a se despertar para a igreja, ou se converter a Jesus Cristo. Então, nós sabemos que é a mensagem que está indo. Então, colabora com a gente, né? Curte aí o podcast, comente, deixa seu comentário com a gente, se inscreva, nos ajude e em breve estaremos voltando com outros, né? E que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Bruno. Muito obrigado, pastor Giovanni. Muito obrigado a você que nos assistiu, que esteve conosco todo esse tempo. Deus abençoe vocês. Shalom.